Olá, cordelistas, eu sou Lorena Oliveira e esse é o Papo de Corredor, o podcast aqui da Cordel Ventures que está acontecendo aqui no Cordel Hub, concentrado no BS Design, um prédio maravilhoso. E hoje eu trouxe aqui a Me2 Softwares, o Marcelo e o Eduardo, assim, que fazem parte do ecossistema da Cordel de inovação. A Me2 é uma software house, né? Isso. Uma empresa de tecnologia. E aí eu queria saber mais de vocês, como foi que a Me2 nasceu, qual é a história da Me2, qual é a história de vocês e toda essa trajetória que levou vocês a estarem aqui hoje, participando desse ambiente, sendo amigo da gente, né? Que é muito massa. Então, gente, bom dia Lorena, bom dia Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom Isso, eu sou o Marcelo, né, me chamo Marcelo, tenho 34 anos, sou do interior aqui de Fortaleza, de Beberibe, mais precisamente de Sucatinga, o distrito, certo, de Sucatinga, e de lá vim embora pra cá tem uns 10 anos, né, lá terminei o terceiro ano e não tinha muita perspectiva. E cursei análise e desenvolvimento de sistemas, a turma 01, lá do IDJ, da UVA de Cascavel, que eu acho que não sei se ainda tem. E sempre tive vontade de trabalhar nessa área de tecnologia, né? Era algo que eu achava interessante. Tô falando disso do ano de 2014, na verdade 2010, 2011, então já achava interessante. Então, como muitos lá do interior, na época, isso mais de 10 anos atrás, a gente tinha que vir para Fortaleza, né? Em busca de algo para não ficar trabalhando no interior, para os serviços que tinham no interior na época. Hoje já está bem melhor, né? Questão de transporte, a questão de faculdades à distância, enfim. E aí sempre tive essa vontade de vir, e ao chegar aqui, na época, formado, só que trabalhei em uma empresa particular, não do ramo de tecnologia, e aí eu tinha esse curso guardado, digamos assim, me formei na área de sistema, mas não atuava na área, né? Pela necessidade que não era tão simples quanto é hoje, digamos assim. Simples que eu falo, a questão de oportunidades, que hoje tem bem mais, né? E aí eu vim para cá e comecei a trabalhar, fiz o IFCE, passei no técnico em edificações, só para uma breve história aqui, e comecei a trabalhar com projetos, né? Seguindo o meu irmão, que meu irmão é dessa área. Tem muita gente aqui que veio do IFCE, né? Isso. O FCE foi muito bom. Então, trabalhei ainda na parte de edificações, com projetos, com AutoCAD, nessa área em si de projetos. Mas sempre eu tinha ali no meu peito guardado algo para tecnologia, até porque era a faculdade que eu tinha concluído, né? Foi 3 anos e meio na época. E particular, enfim, e com a ajuda dos meus pais para pagar o curso, para bancar o curso. Então, eu tinha meio que esse negócio guardado no peito, que eu ainda tinha que atuar nessa área, que foi uma área que eu busquei. E tudo é válido, né? Então, num certo momento, depois de 3, 4 anos, isso já em 2014, 2015, eu trabalhei por 4 anos na área de edificações, e mais precisamente em 2020 eu voltei para a área de TI, fiz um curso presencial, meio que me reciclei, e junto a isso é onde a minha história se cruza com o do Eduardo, né? Fui trabalhar numa empresa onde o Eduardo trabalhava, né? E aí, a partir desse momento a gente se conheceu, né? E depois eu volto a contar a história da nossa parte da Me2. Deixa eu Eduardo. Olá, saudações, eu sou o Eduardo, né? Eu também sempre, acho que diferente um pouco do Marcelo, eu sempre fui envolvido na parte de tecnologia. Então eu tenho 7 anos de experiência com desenvolvimento de software, mas desde antes eu já atuava com servidores, eu tive empresa de manutenção de computadores. Logo quando antes de completar a maioridade, eu já trabalhava em as famosas LAN houses. Então eu fazia convite de casamento, formatava computadores, botava o Windows pirata. Botava na época, né? Trabalhava muito nessa parte. Então desde sempre eu fui envolvido com isso. Acho que o único período que eu dei uma pausa mesmo foi quando eu, pasmem, fui atendente de telemarketing. Eu passei um ano sendo do SAC. Eu trabalhei na antiga conta, que eu acho que não existe mais hoje, que eu era atendente da Oi. Aí o atendente virtual da Oi também era o Eduardo. Aí eu sempre tinha aquela piadinha que eu ouvia, né? Que o pessoal chegava, atendimento Oi fixo, consultor Eduardo, boa tarde, com quem eu falo? Aí a pessoa, Eduardo de novo. Toda vida tinha que ouvir essa piadinha. Mas durei um ano e aí, posteriormente, entrei na faculdade em 2015, mais ou menos,
e foi o período que eu consegui um estágio como era estagiário de suporte que tinha, não sei se o cargo ainda é esse hoje, mas é estagiário de suporte. E aí lá foi que eu conheci o mundo corporativo mesmo, como é hoje, né? Questão de comportamento que você tem que ter no ambiente corporativo, a forma de falar, os termos mais técnicos que antes, né? Eu falei, eu instalava o Windows pirata, eu instalava, né, do jeito que eu queria, desligava todos os requisitos de segurança para não perturbar a pessoa. Só que no ambiente corporativo não é assim, você não pode instalar nada pirata, você tem que fazer comando figurino, né? Então, tudo isso acabou que eu fui aprendendo nesse estágio, aí fui evoluindo, sempre tive essa veia de empreendedorismo, porque meus pais, eles são donos de uma marca de roupa, né? E aí hoje em dia, eles estão mais voltados para a barraca de praia, que eles se mandaram para Paracuru por lá. Mas eles sempre... Deve ser uma paz. Os pais grandes. Beira de mar. Não, direto ali. A vida deles é aquilo ali agora, né? E aí eu sempre tive essa vontade de empreender porque eu via empreendimento dentro de casa o tempo inteiro. Então, assim, eu já via os perrengues que eles passavam, de entrega que tem que fazer, de cliente perguntando, cadê minhas peças? Cadê minhas peças? Tô precisando das minhas peças. Às vezes, os perrengues que eles passavam com as costureiras que eles tinham, né? Às vezes tem um negócio que a gente chama, que é infesto, que é quando a pessoa compra o tecido e tem que infestar para poder cortar, para gerar os pedaços, né? As peças para montar a blusa ou o short. Então, às vezes, tinha os infestadores lá que faltavam, aí eu que ia lá ajudar para infestar, porque o cliente não espera, né? O cliente não quer saber o problema que tu tá tendo dentro de casa. Só resolve. Então assim, só resolve, só me entrega que eu tô precisando terminar essas peças que eu vou vender, eu vou mandar pra não sei aonde. Então assim, sempre teve essa pressão. Então logo eu sempre tive essa ideia de que, cara, eu não gosto de roupa, de tecido, eu não gosto de produzir tecido, mas eu gosto de tecnologia, né? É um negócio que eu sempre tive muito apreço e eu vou empreender pra essa área. E aí foi que em 2017 eu abri uma empresa de manutenção de computadores. Só que bateu na época que eu estava na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas na FAMETRO, e aí eu descobri o código, né? Descobri a programação em si, e o coração batia mais forte pela programação, que não que a parte de servidores, de manutenção não resolva o problema, mas aqui a escala que eu encontrei que eu poderia impactar seria maior com os sistemas, né? Sim. Com aplicativos, né? Naquela época já tinha algumas cadeiras de inteligência artificial. Não era como era hoje em dia. Que hoje em dia é simples. Você chega no YouTube, você tem diversos conteúdos de inteligência artificial. Mas na época era muito assim. A gente treinava uma máquina para dizer se era um gato ou se era um cachorro. E aí ia montando aquele negócio, entendeu? O estudo era muito voltado àquilo. E na época, já era um... E na época já era... Meu Deus. Chegava em casa, eu chegava falando, cheguei a construir um negócio que ele disse, é um gato e um cachorro. Aí a pessoa, não, mas eu também sei dizer isso aí. Se eu ver isso aí, né? Se eu ver isso aí. É o GPT hoje. Besteira. Besteira. Mas, então assim, eu acabava que via esse tipo de coisa, esses algoritmos, né? Eu via que a gente era possível construir algo em escala a nível mundial. Então, cara, eu não vou conseguir... Com manutenção de computadores, eu não vou conseguir uma escala mundial. Então, eu sempre tive esse pensamento de sempre querer mais. E aí, hoje, devido à nossa cultura, né, até brasileira, a gente fica pensando que, mas você não pode querer mais, não pode querer algo melhor para sua vida, que você tem que ser humilde, né? Você tem que ser rico, não é coisa boa. Mas eu sempre tive isso muito certo. Cara, eu vou ser rico sim, eu vou conseguir construir um negócio que vai sim ajudar as pessoas, né? Que vai impactar mundialmente, né? Positivamente, né? A gente vai conseguir fazer isso. E aí, com isso, né? A gente vai ainda contar aqui, mas em 2020 foi quando a gente se conheceu, eu e o Marcelo, e a gente compartilhou os desejos ali o Marcelo trabalhar com tecnologia e ele também sempre teve essa vontade assim, eu tenho vontade de ter um negócio meu, mas também eu acho que falta mais alguma coisa, né? E eu já sempre tive aquele negócio de querer, mas eu sozinho nunca conseguia, né? Eu sozinho não dava conta, aquela história, né? Sozinho você vai longe, mas se você estiver bem acompanhado, você vai mais longe ainda, né? Então foi muito nessa seara que a gente surgiu. Isso, exatamente.
Incrível. Eu não sabia de muita coisa dessa história de vocês. E olha que a gente conversa bastante. A gente aqui, conversa né? bastante. Conversa bastante. E Né? a gente meio que resumiu também, né? Assim, Inclusive, eu vou aproveitar, né, aqui um momento, né, que tá publicamente e dizer que toda sexta-feira rola um workshop aqui, tá? Assim, é raro não acontecer. É raro mas não acontecer. É raro não Inclusive, acontecer. Semana passada não aconteceu, eu estranhei bastante. Fica logo a dica aí, tá? Então, quem estiver ouvindo, né, toda sexta-feira tem um workshop aqui onde a gente compartilha, né? Não informal, só... mas acontece um informal. workshop aqui. O espaço é aberto para você conhecer as pessoas da melhor maneira possível, que é beber. Inclusive, né, se a gente puder já concatenar com a história da Me Too, já que a gente deu um briefing aqui da nossa história, né? Quando nasceu a empresa, eu e o Marcelo, a gente trabalhava em outra como programador normal, né? E aí, quando a gente se conheceu, que o Marcelo era a primeira experiência dele, assim, mais voltada a desenvolvimento de software. Exato. Ele já tinha um conhecimento de banco de dados, né, um conhecimentozinho anterior, mas o desenvolvimento de software era a primeira, era o início, assim. E aí, nessa história, a gente acabou eu passando muita coisa pro Marcelo, e a gente bateu as ideias primeiro por incrível que pareça, por forró. Ele gostava de forró, eu gostava de forró, e às vezes eu tava aqui com meu fonezinho aqui, ouvindo forrozinho. Aí às vezes o dele tava um pouquinho mais alto, aí eu, tu gosta de forró? Aí ele gosta. Aí eu olhava assim o YouTube. Isso é magnífico, isso que você está escutando. Quase, né? Pra você ter ideia, na época já, a gente ouvia algumas playlists que até os alô, que os cantores de forró davam, a gente repetia. Sabia decorar. Sabia decorar. A gente chegou a dividir fone, assim, tipo, com o esquerdo, o Eduardo com o direito e... Muito romântico. Bem romântico. Bem romântico. Então, foi literalmente isso, assim. A química bateu. Assim. Se nós não fôssemos casados, né? Exato. E aí, a partir disso, já linkando pra como nasceu, digamos assim, a Me Too, né? A minha mãe tem uma casa de praia lá em Uruaú. Pessoal do Uruaú aí, um abraço. Se chegar até lá, alguém eu escutar, vai ouvir. Pessoal de Beberibe, Só Beberibe, Sucatinga, Uruaú, tamo junto. E aí, eu sempre chamava os meninos pra gente ir pra lá, porque é uma casa de praia, enfim, casa na praia lá. E nesse dia deu certo, final de semana pra gente ir. Eu, Eduardo, minha esposa Júlia, a esposa do Eduardo, a Thaís, e mais uns meninos. E lá na ideia a gente tinha muito isso forte, né, como o Eduardo falou, cara, a gente sabe programar, mas era bom a gente ter um negócio pra gente, por que não a gente e tal, e por que a gente não começa em algo? E aí até que o Eduardo já tinha meio que uma demanda de um produto, não foi, Eduardo? Como a gente fala assim, rapaz, eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Aí eu desenrolo. Tem um negócio bom ali pra ti. Como a gente fala, a gente desenrola. A gente fala assim, rapaz, eu tenho coragem. E aí lá a gente conversando assim, inclusive ouvindo Tati Guel, tá? Tati Guel, se você estiver ouvindo... Eu amo como a Tati Guel, ela tá onipresente nessa história. Então, e aí a gente ouvindo e meio que conversando sobre isso, literalmente, realmente ouvindo Tati Guel, surgiu a ideia, a gente pode ter um produto nosso, e por que não a gente começar a vender e começar a sair com esse produto? Que foi o EasyPoint, né, que é um dos nossos produtos, que é um aplicativo de ponto eletrônico, né, com banco de horas, né, com colaboradores, cadastro das empresas. E aí a gente ainda não tinha um nome, Me Too Softwares, só que nasceu a ideia, então vamos nos organizar a partir desse final de semana, que a gente estava na casa de praias, para poder nos reunir em mais momentos, claro, todo mundo no seu trabalho, mas nas horas, digamos, extras, assim, sabe? Nas horas, em determinados horários que a gente poderia se reunir. Inclusive, né, Marcelo, é muito legal falar isso, porque principalmente a gente como programador, a gente tem a oportunidade, né, de fazer parte de conhecer várias outras áreas, né? Então, assim, não necessariamente é só a nossa área, a gente fica ali fazendo só aquilo ali. A gente tem como entender como é que funciona, por exemplo, a parte de RH, a parte de departamento pessoal, a área médica, a área de negócios, contabilidade, porque programador praticamente para tudo tem sistema. Isso. Então, assim, se você é um programador, tem muitas oportunidades para você, inclusive de empreendedorismo. Exato. Que é muito legal. Hoje em dia, é uma das profissões mais bem remuneradas, programador. Então, assim, se você puder empreender, ou até já fica a dica para quem é desenvolvedor sênior, que talvez não tenha o perfil de empreendedorismo, encontre um parceiro de negócio,
que tenha essa veia empreendedora e absorva você o desenvolvimento. Porque a escala é muito maior, né? Porque você vender horas, você fica limitado, né? Aquele intervalo ali, aquela coisa. Agora, se você empreender, seja o modo como for, você tem uma escala bem maior, né? Exato. E aí nós chegamos a nos reunir em alguns finais de semana, né? E foi nascendo, e aí o nome Me Too, porque as nossas iniciais começam com M e E, e somos dois, né? Nós dois, né? Nós dois, M2. Nós dois. M2. E aí, a partir disso, a gente começou nós tínhamos os nossos trabalhos, né? Todo mundo no seu trabalho, mas a gente tinha o nosso momento com a Me Too. No começo, inclusive, era Me Too Tecnologia. E depois vamos ser bem sinceros, era ME2. ME2, né? Na verdade, a gente passou a pronúncia de Me Too agora recente. Mas eu adoro o conceito de Me Too. Me Too é bem legal. Eu também, assim. Eu tive a primeira experiência quando eu entrei em contato com a pessoa do Meta, quando a gente estava negociando a API do WhatsApp, que hoje é muito fácil você conseguir, mas na época não era. Você passava por um processo de seleção, era tudo um negocinho. E aí a gente estava concorrendo também para conseguir essa API de parceiro, né? E aí foi que a moça da Meta me ligou, aí falou, eu falo com o Eduardo, o fundador, que eu colocava founder, né? O fundador da Me Too. Aí eu gostei, Me Too. Eu assim, yes. Yes. E aí começou, mas na época era ME2, né? E aí a gente... Tanto de Me Too quanto de Meeting You. Isso, conhecer você. Também, exatamente. E aí a gente se reuniu, né? E aí mudamos na época Não, vamos tirar a tecnologia, que é muito cara de loja de informática, sei lá, alguma coisa assim de modo geral, né? Não que a gente não vá para essa área também, se precisar. Mas ficou no ME2 Softwares, né? Então... E aí a gente se reuniu nos finais de semana, lá na casa do Eduardo, numa garagem, digamos assim. O EasyPoint nasceu dentro de uma garagem. Ouvindo ao fundo, tocando Tati Guel e um pouco de Charlie Brown. Convida a Tati Guel pro aniversário de vocês. Tati Guel. Vai que chega. Um dia isso vai chegar pra você. Você está convidada, você não sabe, mas você fez parte da nossa história e a gente quer que você venha tocar no nosso aniversário. Um dia vai chegar, eu não vou dizer a data do aniversário, mas você ainda vai, esse corte vai chegar até você. Mas ela precisa se programar. Isso. Pra vir. Então em junho do ano que vem, tá? Isso. Junho de 2025, tá? Ia querer fazer a surpresa, mas ano que vem. Eu acredito demais que vai chegar nela. Vai sim. E aí, a gente se reunir nesses finais de semana, né, e começamos meio que finalizamos uma parte do EasyPoint. Então a gente começou já a ter uns clientes na época, estamos falando da época da pandemia, então teve muita gente trabalhando meio que de home office, e a necessidade dessa aplicação, né, para um sistema de ponto, para o administrador poder acompanhar os colaboradores deles de acordo com a localização e a foto, então a gente fez tudo isso. E nessa necessidade, a gente, aos poucos, começamos a pegar Squad as a Service, né, que foi com o Eduardo pode até tocar aqui a bola, que a gente pegou um serviço de Squad as a Service com um cliente Libercard, né, cliente nosso. E aí o Eduardo... Já está com a gente, inclusive, acho que vai fazer 3 anos já. Isso. Porque assim, a gente sempre teve o intuito, né, principalmente lá no Uruaú, lá naquela conversa que a gente teve... a gente tava brincando, aquela coisa toda, conversando na roda de amigos ali, tava sob o efeito alcoólico, né, mas a gente tinha aquela conversa de, cara, a gente quer empreender, assim, e aí a gente soltava assim na mesa, eu falava, e se a gente tivesse vários produtos, assim, se a gente tivesse um produto, que acho que na época eu soltei na mesa, era um produto de agendamento de serviço, sabe, que hoje já tem outros, mas na época só tinha um concorrente, que era o App Barber, se eu não me engano. Não, a gente pode fazer isso, mas pode fazer não só para barbearia, pode fazer para as outras e tal. Qualquer tipo de serviço. E aí depois a gente pode ter ideia de outro produto, e aí a gente roda outro produto. Então assim, a gente pode ser dono de vários produtos e ter várias coisas no mundo inteiro. Você teve esse pensamento, né? Só que a gente também gosta de participar de outros projetos, a gente gosta de desenvolver software sob medida, né? Software sob demanda. E aí a gente, acho que em 2021, foi 2022. A gente pegou um aplicativo para desenvolver, né, da Libercard. O diretor César da tecnologia lá, ele confiou muito na gente.
que a gente ia entregar, porque imagina, tu entregar o aplicativo da tua empresa, que a Libercard é uma empresa para Libercard, né, gigante. E eles confiaram muito na nossa competência, que a gente ia conseguir entregar, tanto que a gente entregou o aplicativo deles, entregamos um segundo, entregamos um terceiro, a gente desenvolveu um quarto, mas a gente já desenvolveu um quarto já na modalidade de Squad as a Service. Porque o que a gente fez foi algo tão bom, a gente conseguiu envolver tanto o cliente nesse processo, que ele quis evoluir o contrato. E assim, dentro de todo esse período que ele está com a gente, sempre é muito ouvindo. O que é que ele tem a dizer? Assim, como é que tá o serviço? Ele, Eduardo, eu tô sentindo falta tá faltando teste aí. Acho que vocês não estão testando direito. Ele era muito aberto o papo. Era muito aberto, assim, cara, acho que vocês não estão testando direito, tem alguma coisa aí que tá... A gente, às vezes, demora um pouco para entregar alguma coisa, assim, em termos de entregável na hora de publicar na loja, né? Porque a gente tem os entregáveis que a gente entrega para homologação, para o cliente fazer o teste, o cliente validar e dar ok. Só que tem um processo também de subir para a loja, né? Às vezes, se for um aplicativo, tem que jogar na produção. Então, você tem que ter todo um cuidado, não é só escrever o código que joga. Você tem que ter toda uma esteira de liberação do teu produto para a produção de fato. Porque imagina, tu subir alguma coisa errada, a gente pegar esse caso tem milhares e milhares de usuários utilizando a plataforma. Então, assim, a Libercard, se a gente, por acaso, fizer alguma coisa errada que a pessoa não puder ver, né? Eles trabalham com cartão de benefício, tipo vale de transporte, vale alimentação, vale refeição. Então, se a gente fizer alguma coisa errada, a pessoa não conseguir, por exemplo, visualizar o vale refeição dela. Ela vai chegar no mercado e e aí, botei as coisas no carrinho, me confiando que a empresa já depositou, porque a data era essa, mas eu não sei aqui o saldo, não consigo, vou arriscar aqui, tô com as compras tudo aqui já. Sim. Isso é um exemplo, né, de que pode acontecer algum constrangimento. Isso é um usuário, pode ter muitos outros. Então tem que ter todo um cuidado na hora de você publicar alguma coisa. Então a gente ouvindo isso e a gente sabendo, que a gente já trabalhou em outras empresas, a gente precisa estruturar um setor de teste. Precisa estruturar agora um setor de gerenciamento melhor de projetos, né? A gente já participou, eu particularmente já participei de outras empresas, né? Já atuei em outras empresas, não como empreendedor, como programador mesmo, que a gente trabalhava com OKRs, a gente trabalhava com KRs, mesmo sendo da área de tecnologia, a gente trabalhava com o Scrum muito forte, que é metodologia ágil, para a gente poder metrificar as nossas entregas. Então, tinha setores de QA também, então eu ia meio que pegando essas empresas que eu vivi em outras empresas, pegando o feedback do cliente e a gente afinando, azeitando o processo para ficar tudo bem redondinho e a gente chegar como a gente está hoje, né? Mas é muito assim, ouvindo o que ele tem a dizer. Então, o que é que ele está precisando agora? Então, de vez em quando a gente tem um papo, chegar, pronto, beleza, a squad está legal, tá tudo bacana, mas tem alguma coisa que a gente possa melhorar? Tem alguma outra coisa ali que tá legal, ou que não tá legal, que a gente possa aperfeiçoar? Então a gente vai muito ouvindo esse cenário, né? Acho que dentro do nosso serviço de squad como serviço, né, que é a alocação de squad profissionais de tecnologia, é muito interessante essa abordagem, porque a gente consegue atender a empresa com a necessidade que ela tem em relação a eu preciso montar uma equipe agora de 3 desenvolvedores. Só que se ela for procurar no mercado, ela vai ter que fazer entrevista com um, aí depois faz entrevista com o outro, aí tem um período de experiência, aí enquanto ela está contratando o outro, de repente o primeiro já passou por em outro processo seletivo e ele já vai sair, porque nessa área de tecnologia, o desenvolvedor ele recebe proposta praticamente o tempo inteiro. Então assim, o que é que garante que ele vai ficar lá? Então hoje a gente sabe... Profissional de tecnologia hoje no LinkedIn ele é assediado. Demais. Então, assim, a gente sabe disso porque nós somos profissionais de tecnologia. Então, nós somos 2 programadores. Então, a gente sabe como compartilhar o conhecimento com os desenvolvedores, mostrar que os desenvolvedores trabalhando com a gente não vai só ser mais um, ele não vai ser só fazer parte da empresa, assim, ele não vai só trabalhar para receber o salário dele. Ele, de fato, tem uma progressão com a gente. A gente trabalha de modo que ele seja moldado, seja aperfeiçoado o tempo inteiro. Então, assim, se a empresa vai contratar isso para querer montar a equipe por ela mesma, ela tem que se preocupar com tudo isso. Tem que se preocupar com a gestão, a gente tem que ter essa questão de, vamos trabalhar uma metodologia ágil para que a gente tenha entregáveis o tempo inteiro. É uma entrega incremental que a gente fala.
que é o quê? A gente trabalhar uma sprint de desenvolvimento e a gente já entregar sem ter que desenvolver todo o produto para depois validar e aí de repente descobrir que tinha algum requisito errado, alguma coisa nesse sentido. Então tem que ter essa metodologia muito forte. Tem que ter a questão do setor de QA. Então não adianta contratar só 3 desenvolvedores, porque 3 desenvolvedores vai testar as coisas dele, né? Por mais que ele desenvolva testes que sejam automáticos, aquele processo inteiro, precisa de um setor de fato de QA, que é um setor de qualidade. Isso. Então se você for pensar em cerveja, se você for pensar em qualquer esteira de produtos de qualquer item, você tem o setor de qualidade, que é para saber se o que foi feito de fato está funcionando. E então, hoje o Squad as a Service, ele é isso, né? Já compõe. Exato. Já compõe. Tudo isso já feito, já montado, já rodando para quando a empresa... A empresa ela precisa expandir a equipe, ela precisa diminuir a equipe, ela precisa por 6 meses trabalhar em um projeto dedicado. Então, se ela for contratar esses desenvolvedores isolados, ela vai ter muito trabalho. Então, o que a gente já oferece já é isso, é toda essa expertise de mercado. Então, assim, ela contrata não só desenvolvedores, a gente não só simplesmente deixa o desenvolvedor lá e pronto, acabou. E ela que tem que cuidar. Pelo contrário, ela de fato vai se preocupar só com a regra de negócio dela. Exato. Só com o core business dela. O que ela quer. O que ela quer. Ela vai participar do desenvolvimento. O restante a gente resolve. Então, a parte de tecnologia. Mas aí a gente quer implantar alguma coisa com inteligência artificial. Tá bom, a gente tem expertise. Quero implantar alguma coisa com blockchain. A gente tem experiência. Quero implantar alguma coisa que vai... o meu aplicativo eu quero bater uma função aqui agora, que já vai dar baixa lá na minha RP, e eu quero também ter uma automação que já vai disparar um e-mail para as pessoas responsáveis. Então a gente consegue também, tá? Isso aqui a gente já tem toda essa expertise. Tu vai chegar só com a regra de negócio e a gente vai resolver. Porque muito nesse cenário. A gente desenrola. A gente desenrola. Porque o mais pelo que a gente percebe, e o que eu venho junto na Me2, já nesse período observando, e também como desenvolvedor, que eu já trabalhei para outras empresas, a gestão realmente é muito mais importante. Assim, quando eu digo importante, é ter esse controle, sabe, de organização, né? O desenvolvedor, ele tá ali, ele vai fazer o que você pedir, mas para o cliente em si, essa gestão é importante, porque como o Eduardo falou, para ele também não ter que se preocupar com isso, né? Ele apenas foca na regra de negócio dele. Então a gente vai fazer essa gestão para ele, porque a questão de contratar um desenvolvedor, beleza, demora um pouquinho, mas ele pode ser que ele consiga, mas como é que ele vai ter um tempo, nem um tempo e uma expertise para poder fazer essa gestão de um time de desenvolvimento, que é além do acompanhar, sabe? A gestão de um time de desenvolvimento de software, além de acompanhar, querendo ou não, é importante saber alguma coisinha, é importante ter ideia de escalabilidade, ter ideia de tempo em si de desenvolvimento, sabe? De alguma forma, assim, não necessariamente só a gestão. Então, acho que o positivo demais disso, do Squad as a Service, é realmente a parte da gestão, de saber, e o final, né? Saber que ele vai receber o que ele pediu de uma equipe que já tem experiência, de uma equipe que ele, entre aspas, não precisou se preocupar em ir atrás, em buscar no mercado e saber se é confiável ou não, porque a Me2, a gente já sabe, a gente já consegue contactar esses colaboradores que a gente sabe que tem um perfil para determinado tipo de serviço, entendeu? E como a gente já tem essa expertise na gestão, então pra gente, exatamente pelo fato da gente ser da área, então a gente consegue exatamente saber isso, entendeu? Então assim, é super positivo, sabe? Essa ideia do Squad as a Service. É tanto que a gente tem a Libercard, né, com esse serviço com a gente, que é um case que vem com a gente já há muito tempo, né? Desde praticamente do início da Me2. Sim. E eu acho essa solução, assim, da forma como é construída, maravilhosa, porque eu imagino o profissional de desenvolvimento, o profissional de tecnologia chegando numa empresa, a empresa em si vai ter que envolver o RH para cuidar desse profissional. Vai ter que envolver a pessoa de gestão do coisa para lidar com esse profissional. Sim. Que normalmente pode ter uma expertise e tal, só que a pessoa que é da gestão, pode ser que ela tenha o conhecimento da área de tecnologia, pode ser que não. E eu acho que o profissional de tecnologia, ele é tão único da forma de lidar, da forma de gerir aquele profissional, porque ele é assediado o tempo inteiro pelo LinkedIn. Exatamente. Então, o fator remuneração não é um diferencial. Não é, de fato. O fator oportunidade não é o diferencial. Não é. Então, eu vejo que o fator
determinante é a pessoa se sentir bem em um lugar. Ver mesmo. o crescimento em um lugar. É exatamente isso. E aí, isso que você falou, como o Eduardo comentou, isso no caso da Me Too, né, da gente aqui, pela nossa cultura em si, com os colaboradores, do plano de cargos e carreiras. De desenvolvedor para desenvolvedor. Isso, e aí a gente consegue, a nossa cultura em relação a isso, de deixar o desenvolvedor à vontade, e com esse plano de cargos e carreiras, e entendendo também a necessidade dele estar junto com ele. Então, a gente sempre comenta que na Me Too a gente busca realmente protagonistas, sabe? Para um squad, para um produto. Exato. Ele estando com a gente aqui, desenvolvendo junto com a gente, não digo só ele, a gente junto, que literalmente às vezes a gente também, quando a gente tem nosso tempo, a gente vai junto, de entender, a gente até gosta, a gente nem quer muito sair disso, né, Eduardo? De fato. Às vezes a gente tem muita reunião, muita coisa, mas a gente tem que estar ali, porque faz parte da gente também. E é como você disse, o valor, como se falou hoje, não é um diferencial assim, porque ele consegue, o desenvolvedor é assediado o tempo inteiro em relação à oportunidade. Só que a nossa cultura em relação a isso, eu gosto muito de frisar que o nosso time que está com a gente até hoje, todos estão com a gente. Né, Eduardo? Exato. Todo mundo que começou com a gente está com a gente e com plano de cargos e carreiras já subiram de níveis, já. E isso inclui tudo, passam a ganhar melhor, passam a ter um reconhecimento, a gente, enfim, tem coisas da nossa cultura da empresa, eles conseguem se sentir à vontade com isso, sabe? Verdade. E detalhe, né? Não só empresas que não têm tecnologia interna, né? A gente, inclusive, a Libercard, ela tem também tecnologia interna. Então, muitas vezes, a empresa ela só não quer atrapalhar a equipe que ela já tem, porque de repente precisa suportar alguma aplicação que já existe, então ela precisa desenvolver alguma outra coisa que não quer mexer com a equipe interna que ela já tem, que de repente já está bem azeitada, para não ter que fazer toda essa contratação, ou até mesmo alguma demanda temporária. Tá, eu vou precisar desenvolver um projeto, esse projeto eu estimo aqui que vai demorar mais ou menos 1 ano, só que eu não queria montar uma equipe, contratar o pessoal, de repente assinar a carteira ou alguma coisa nesse sentido, de 3 pessoas aqui, fora a pessoa do QA, fora alguém que vai cuidar da gestão, ou seja, 5 pessoas para passar só 1 ano. Isso. Então, assim, tem essa questão também. E a empresa contratando essa alocação da squad fica 1000 vezes melhor. Porque aí ela vai contratar por 1 ano, a gente resolve a dor dela, ela vai ter o produto, de repente a equipe interna dela consegue prosseguir dando manutenção, né, suportando o que foi desenvolvido, e obviamente, né, a gente pretende continuar fazendo serviço. Mas se ela precisar de algo esporádico, a gente consegue atender também nesse cenário, entendeu? E a empresa não precisa se preocupar, beleza, terminou o projeto, aí demite a galera, aquele processo todo, fica aquele turnover, né? Ele fica com um turnover, de repente, maior por conta disso, né? Só por, de repente, queria atender um projeto que era esporádico, uma coisa nesse sentido. Até empresas que já têm alguma demanda interna, algum profissional interno de tecnologia. Dentro da área de tecnologia eu vejo que tem vários profissionais para várias coisas. Hoje o full stack ele é muito demandado, mas tem vários profissionais para várias coisas. Aí você tendo o recurso que é o Squad as a Service, é você ter uma equipe basicamente multidisciplinar dentro da tecnologia. Isso. Exatamente. QA, desenvolvedores, UX, né? A gente tem um nívelzinho lá de squad, que a gente também consegue incluir o design UX, que faz muita diferença, demais. Acho que você sabe, né, Lu? E que tem muita diferença, que você entregar algo para o desenvolvedor fazer, o desenvolvedor vai se preocupar com o código, né? Então, assim, muitas vezes ele não vai se preocupar tanto com a experiência do usuário, a não ser que seja um desenvolvedor front-end, aí ele já pensa um pouco mais nisso, mas se tiver um design UX que vai pensar no teu produto de fato, como que a experiência do usuário, como que vai, existe toda uma ciência de comportamento, por que aquele botão está naquele local, sim, entendeu? Sim. Então é uma outra história, entendeu? Então tem um nívelzinho que também já inclui esse tipo de profissional. Então, assim, são vários fatores que somam positivamente, né, para que esse projeto seja bem sucedido, né, que o projeto seja bem sucedido. Então é muito bacana e é algo que, voltando um pouquinho daquela nossa história, a gente ama fazer parte. Se tem uma coisa que a gente gosta aqui é de fato respirar a tecnologia. Então tem uma coisa nova. Assim, eu acabei que não falei, né? Mas eu também sou professor, né? Na Digital College. Aí eu tenho turmas de full stack, né? Ministro turma de full stack. E aí eu passo muito esse sentimento de não da programação, sabe?
de que a gente precisa programar, porque vamos ser bem sinceros, hoje em dia a gente tem o ChatGPT, a gente tem inúmeras ferramentas de inteligência artificial que geram código para você. Então, assim, o que é que eu passo? O que é que eu passo muito e eu converso não só nas turmas, mas converso muito internamente até com os nossos desenvolvedores. É que a inteligência artificial ela vai trazer um benefício de fato, inclusive para os programadores. Porque eu, Marcelo e praticamente todos os empreendedores, mais olhar para a tecnologia aqui, nós somos pagos para resolver problema. Entendeu? Nós somos pagos para resolver problema. Obviamente que existe a preocupação da gente construir algo escalável, de construir algo que não vai quebrar, de fato, para não ficar com as famosas gambiarras, né? Então, assim, a gente existe essa preocupação. Olhar para o código assim, quem foi que fez isso? Você olha 6 meses depois, foi eu, né? Aí depois você vai dar aquela velha que a gente chama, né? Refatorada, né? Que é pegar o que está feito lá, que você identificou a gambiarra e vai lá e ajusta, né? Para que no resultado final não vai mudar nada, né? Mas por baixo dos panos a manutenção fica melhor, a escalabilidade fica melhor, coisa desse cenário, né? Que fica... não é visível, né? E aí, voltando de novo, a inteligência artificial ela é para ajudar a gente a resolver problema. Então, assim, se antes a gente desenvolveu o MVP em 90 dias, hoje a gente consegue desenvolver em 20 dias, em 30 dias, entendeu? Por quê? Com o auxílio da inteligência artificial. Sim. A gente tem que saber usar. Então é muito o que eu passo, de experiência mesmo. Saiba resolver o problema. Saiba entender lógica de programação, que isso tem que entender. Inclusive, eu recomendo até para pessoas que não são de tecnologia, para que entenda lógica, porque se você for para pensar, você vai montar um Excel, você tem lá o CIERRO, você tem o PROC-V, você tem toda a questão da lógica. Você vai fazer um BI e você tem lógica também envolvida. Então, tudo tem lógica envolvida. Então, é muito bom você ter a lógica bem feita mesmo. Sim. Porque a parte do código mesmo, vai chegar um momento que vai ficar... Sim, meu pensamento, né, que eu compartilho bastante. O código vai ser o de menos, muito em breve. Muito em breve. Assim, muito em breve mesmo. Muito em breve mesmo. Tá? Então, muito pensamento assim, que eu tenho em relação ao que a gente faz. Essa área de tech. Né? Sim, se especialize em resolver problemas, ter um senso crítico. E não, assim, se tem uma coisa que aí eu devia até puxar o gancho para como foi que a gente veio para cá, né? Que a gente passou por... Toda empresa, eu acho que deve ter passado por isso, né? Nós temos 4 anos, né, Marcelo? Isso. A gente começou em 2020. 2020, exato. Em junho de 2020. Viu, Tatigal? Pro ano que vem, pro aniversário. Junho de 2020, então o aniversário já fica sabendo. Ou até mesmo para uma confra, né? De repente. Isso, a gente faz um collab com a Cordel, né? Em janeiro, de repente. Mas acho que tem que ser o aniversário de 5 anos de você. É muito significativo. É verdade. Pode vir 2 vezes. Pode vir 2 vezes. Não tem problema não, né? Tatiel pode vir 2 vezes. Eu já tenho um repertório. Já tenho repertório. E aí... Eu já tenho a lista. É que eu adoro a lógica de a Me Too. Ela tem a parte brasileira e ela tem a parte inglesa. Sim. E é perfeitamente... porque assim, né, a gente estava até, inclusive, conversando, né? Que era o seguinte. A Me Too a gente não pode simplesmente colocar... Inclusive, a gente está fazendo rebranding agora, né? A gente está mudando o logo, está ressignificando muita coisa. Então, se você gosta de tech, né? Me Too, né? Eu também, né? Também gosto. E aí, a gente está ressignificando muita coisa e a gente ficou naquela, tá? A gente... faz um negócio mais cearense, uma coisa assim nesse cenário. A gente ficou, cara, mas é uma empresa de tecnologia que vai trabalhar a nível mundial. Muito provavelmente a gente vai chegar a contratar programadores de outros países, entendeu? Então, assim, vai ter esse movimento que a gente olha muito, muito, muito para frente mesmo. Hoje a gente desenvolve, inclusive, nesse momento estamos desenvolvendo um sistema para fora do Brasil. Tem um produto nosso que a gente está desenvolvendo para Portugal nesse momento, Exato. Então... Como o Eduardo falou, né? A gente pensou em regionalizar, mas ao mesmo tempo, não, vamos tirar essa regionalização, que seja interna entre a gente, na cultura, né? Com os colaboradores. Eles entrarem e escutarem Tatiel, mesmo quem é do São Paulo, como a gente tem. Ou da Índia, sei lá. Qualquer outro lugar Exatamente. Do mundo. E aí, meio que a regionalização ela vai ter que ser de cada pessoa mesmo, né? Cada pessoa traz consigo uma história que, com a gente, ela vai fazer parte, ela vai compartilhar. Então a gente teve todo esse cuidado de, não pode ser tão regional, alguma coisa assim desse cenário,
Mas o Me Too é muito legal. Ficou de vez, principalmente quando a gente veio aqui para Cordel, porque o Marcos, né, sensacional, já teve essa visão aí de Me Too, né? Então, do you love tech? Me Too, né? Eu também, né? Então ficou sempre esse trocadilho que a gente ama fazer aqui diariamente. E a gente usa pra tudo. Diariamente. Você quer café? Me Too. Me Too. E tem uma mensagem subliminar, né? Porque se a Tati Girl, né? Ela é cearense, né? Daqui do Ceará, do Nordeste, né? Tati Girl, né? Porque não é Tati Girl. Né? Tati Girl, né? Se fique bem claro, Sim. né? É Tati Girl, né? Então, se ela pode, Me Too, né? Então a gente meio que fez, né? Ai, maravilhoso. Ficou em inglês também, né? ME2, né? Mas Me Too, né? Isso, então, exatamente. A gente também tem isso, né? Marcelo, Eduardo, né? Nós dois, os fundadores. Hoje a gente tem, obviamente, né, outros sócios, né? Já tem mais sócios no quadro societário. Mas os fundadores, né? A gente acabou que manteve aí esse Me Too por conta disso, né? De misturar ali o português com o inglês e muito fazer vários trocadilhos. Tudo dá certo. E a história de vocês chegarem até aqui? Foi... Você quer contar, Marcelo? Começa aqui. A gente pode começar, a gente vai embolando aqui junto. É legal porque, assim, dentro desses 4 anos dessa jornada, a gente passou por muita coisa, né? Nós, como programadores, não tínhamos veia nenhuma comercial. Assim, zero comercial. Então, programador, eu comento muito, né? A gente gosta, no máximo, ali de se juntar e ficar codificando ali, fazendo os famosos hackathons, né? O Marcelo chegava lá em casa, às vezes, no sábado de manhã e só saía no domingo à noite, né? A gente se juntava muito, assim, para isso. Às vezes, na semana mesmo, se tivesse um feriado, aí a gente já aproveitava ali no dia antes do feriado, virava à noite e acordava ali umas 9 horas, 10 horas e comia alguma coisa ali e já encomendava o galeto, né? Um coca. De lei. De lei. E enquanto o galeto chegava, já era codificando de novo, passava para comer e começava de novo. Então a gente já tá nessa pegada há muito tempo mesmo, assim. E aí, durante todos esses 4 anos, né? Por mais que eu tente resumir aqui, a gente não vai conseguir. Quem é empreendedor sabe como é que é. A gente passou por muitos percalços, né? E um desses percalços a gente tentou já fazer algumas negociações com outras empresas, onde a gente abriu mão de algumas coisas, né? Não é que a gente abriu mão, a gente entrou mesmo assim junto, chegou junto, vamos junto, e aí não deu muito certo o negócio, e eu acho que pra gente hoje a gente tem, cara, faz parte qualquer negócio, e aí a gente meio que pouco depois, né, desse negócio desfeito que a gente passou, a gente acabou que, e agora, nós vamos fazer o quê? Porque a gente vai ter que renortear tudo aqui, então traz o OKR, a gente se juntou, dentro desse período, né, entrou a Thaís, né, que ela ajuda a gente com essa veia mais administrativa, veia comercial, fundamental, né, demais, marketing, né? Foi fundamental, assim, não seria a Me Too hoje se não tivesse a Thaís com a gente. Porque a nossa cabeça era, não, a gente sobe o código aí pra você, tá tudo certo. Mas e como é que... Quanto que a gente vai cobrar? Tá aqui o produto, tá aqui o produto. E aí, o que é que a gente faz com esse produto? A conta fecha, tipo, o preço que a gente tá cobrando vai fechar a conta? Então, assim, a Thaís, ela entrou com toda essa carga administrativa. Ela, não, gente, vocês estão fazendo um negócio que nem se paga, vocês estão pagando para trabalhar. Exato. Aí a gente... Peraí, vamos analisar. Peraí, que é assim, não, vocês não vão escalar desse jeito. E aí ela entrou muito com essa expertise, né? E aí acabou que no ano passado, a gente tava nesse renorteamento, né? Nesse remapeando, tá? Para onde é que a gente vai agora? Vamos olhar os produtos que a gente tem. A gente só tinha o EasyPoint, né? Que é esse aplicativo de ponto. A gente vai fazer o quê? A gente torna ele white label, né? Que tanto hoje você pode colocar a tua marca no nosso aplicativo e ter o seu próprio aplicativo de ponto. Isso. E aí acaba que a gente, fazendo o nosso planejamento, eu entrei para a Digital College como professor por um contato, por um anjo, um guru na nossa vida, que é o Alessandro Feitosa, que também foi um cara que, acho que por conta dele que a gente se conheceu, né, Marcelo? Foi o Alessandro Feitosa, que ele é professor também na Digital College, mas ele é professor de programação há anos em Fortaleza. E foi um dos meus professores nessa reciclagem que eu te falei, quando eu voltei a fazer... Ele voltou a fazer o curso. E eu fiz com ele, ele me indicou pro trabalho que o Eduardo tava, enfim, lá nasceu. Exato.
Entendeu? E aí, Engraçado com umas coisas assim. E assim, eu implantei, né, esse negócio de falar assim, que no mercado aqui, principalmente Fortaleza, né, quem for programador, ainda vai passar, está passando ou passou pelos ensinamentos do Alessandro Feitosa, né? Com certeza vai saber quem ele é. Com certeza você vai saber quem é. Que ele é beijo, Alessandro Feitosa. Um beijo, Alessandro Feitosa aí, um dos fundadores do PHP com Rapadura. Isso, comunidade aí que esse ano faz 10 exatamente. anos, né? Comunidade gigante de tecnologia que traz eventos pra gente aqui no estado do Ceará. É um evangelizador. É um evangelizador da tecnologia do PHP, né? Que é uma linguagem de programação. Então, por conta dele, aí a gente compartilhando, inclusive no Uruaú, a gente estava lá, a gente convidou ele, o Marcelo convidou ele. Né? Eu falo a gente porque eu sou entrão, né? Mas o Marcelo... Não, mas... Aí a gente chamou ele lá pro Uruaú e aí eu expressei o desejo de ser professor, eu queria fazer mestrado, aquela coisa toda, mestrado acadêmico. E aí foi que ele, cara, mas vamos lá, ser professor da Digital College, faz lá um testezinho com a gente lá e depois você entra, né? E aí em dezembro eu consegui, né? Eu entrei lá por conta dessa conexão com ele. E aí, através dessa turma, eu conheci um aluno que me indicou para um cliente, que esse cliente que está com a gente até hoje, né? O de casa, que ele queria desenvolver um software de mercadinho autônomo. Isso já era em janeiro, né? E aí ele chegou, eu tenho gravado essa história assim, porque toda vida eu conto essa história. No dia 16 de janeiro ele falou comigo, dizendo assim, cara, eu preciso de um sistema de mercadinho autônomo, que ele tem um tablet lá, ele conversa com a maquininha, e a pessoa vai lá, escolhe o produto e paga. Toque de pagamento. Aí eu, cara, não, beleza, a gente faz isso aí. Não, beleza. E aí só que aí eu preciso até o final do mês. Aí eu, cara, deixa eu te dizer, eu não tenho pronto, assim, não tenho nada pronto em relação a isso. A gente dá pra fazer, a gente tem expertise, né? Aí a gente tem até uma brincadeira que a gente faz, rapaz, só o que a gente faz aqui. E aí só que até 30 de janeiro é foda, não dá, cara, assim, não tem como. Aí ele, não, pois não tem como. Mas quanto é que você faz? Eu dei o preço pra ele, né? Em preço de software, vocês sabem como é caro, né? E na minha visão, naquele momento eu tive... Ainda bem que o Israel foi bem paciente, assim, de entender. Aí eu dei o preço pra ele, não, cara, não tem nem condições, não tem nem perigo de eu investir esse valor. Ele chegou pra mim desse jeito. Ele é bem assim, sabe? Não tem nem perigo de eu investir esse valor aí, não tem como, porque eu quero só o sistema. Aí foi que bateu o estalo. Aí eu, cara, tu quer só o sistema. Vamos fazer o seguinte, isso era uma sexta, deixa eu conhecer o produto que você quer, que não tá te atendendo hoje, porque aí eu posso fazer o seguinte, eu absorvo o custo do desenvolvimento, eu entro com o desenvolvimento e você só me paga uma mensalidade do uso do software. Porque você só quer o software. Uhum. Você não quer vender sistema, você quer vender produto. Isso. Teu business é mercadinho autônomo, né? E o meu business é tecnologia. E aí foi que ele, não, beleza, pô, já certo. Aí eu fui conhecer lá a operação dele, né? E aí foi legal porque eu olhei assim, era um tablet onde listava os produtos. Aí tinha uma conexão com a maquineta, né, que na época ainda é hoje, algumas operações dele ainda roda com a SAMAP. Aí eu olhei assim, e tu cadastra o produto para algum lugar, né? Porque não tem como só os produtos aparecerem aqui. Não, eu tenho um sistema. Aí então tu tem uma retaguarda, tu cadastra. Ele Aí eu, cara, vamos fazer o seguinte, eu consigo te entregar um MVP. Tu vai cadastrar os produtos, tu vai configurar os teus pontos de venda, tu vai cadastrar os preços do jeito que tu quer, tu vai ter relatórios iniciais, e aí você me paga só uma ativação, o mesmo preço de start, depois você fica me pagando por ponto de venda. Então cada ponto de venda que você abrir, aumenta na mensalidade. Por enquanto é só isso que a gente pode fazer negócio. Ele dá certo mesmo, mas você me entrega até o final do mês? Aí eu olhei assim pra ele, até o final do mês não, mas dia 5 de fevereiro ele entrega. Ele entrega mesmo, ele entrega. Aí apertou a mão lá e beleza. Aí quando foi meu dia, eu liguei pro Marcelo. Eu tava indo pra casa, cheguei em casa, né? Aí liguei pro Marcelo, arrumei um negócio bom pra gente. Opa! Show! O negócio ali bom pra gente. Rapaz, o negócio macho, como a gente comenta, é o verdadeiro negócio. Ele é mesmo, macho, é um mercadinho autônomo. Se tu botar na internet e se fizer uma pesquisa rápida, tu vai ver que é um mercado que tá em ascensão. E a gente começou a pesquisar e tudo. Isso, eu não entendi. Georgiane, desligou aqui.
44 horas, continuar. Show. Ah, tá. Ok. E aí é um mercado que está em ascensão, e eu acho que a gente tem uma oportunidade muito boa aí, e a gente já tem um cliente para rodar nosso Early Adopter. Aí ele é mesmo, ele é. Mas é um sistema de mercadinho autônomo, só precisa de um tablet lá, um aplicativozinho Android, eu já comentei já com a solução, né? Mas é um aplicativo que já desenvolveu em Kotlin, tudo tranquilinho lá, eu já achei, já tem um SDK que vai conversar com a maquineta, mas é bem montadinho, mas é bem molinho pra gente fazer. Mas é mesmo, mancho. E quanto é que a gente vai ganhar disso aí? Aí eu, macho, cobrei só um valorzinho de ativação. Ele, como assim, mano? Uma besteirinha, uma besteirinha. Eu, macho, cobrei só um miguezinho, uma taxinha só pra gente começar. Ele, macho, mas e aí quem que vai pagar o desenvolvimento? Eu, macho, a gente vai fazer. Aí foi que eu expliquei pra ele, cara, assim, a gente vai absorver o desenvolvimento, a gente vai crescer esse produto, é mais um produto pra gente, que a gente só tem um Easy Point, e eu vejo que isso tem muito mercado, né? A gente pode, de repente, conseguir alguma pessoa, né, para ajudar a gente nesse comercial para vender esse projeto. É um projeto que pode servir para uma lanchonete, pode servir para isso, a gente faz um negócio white label e tal. Tem muito crescimento, a gente depois pode abrir nossa própria adquirência. Começou a vir muita ideia, aí o Marcelo, não fale mais nada. Deixa comigo. Tamo dentro, né? Aí, enquanto eu dava, a minha primeira turma foi aos sábados à tarde. Enquanto eu dava aula, quando eu terminei a aula, que eu tava comentando no grupo, aí o Marcelo já tinha feito todo o esquema do banco de dados. Ele já tinha feito tudo, ele já estava codificando as APIs. Já estava com o painel de cadastrar montado praticamente, assim, o básico, né? Ele já tudo montadinho, a parte de cadastrar os produtos. Assim, é isso aqui que tu quer? Mas foi assim também no negócio do BitWeb, que a gente foi discutindo. Não, podia ter isso aqui, pelo dia seguinte ele tá pronto. Foi exatamente isso. E aí eu peguei no domingo, aí eu comecei a desenvolver o negócio. E aí foi onde entrou até um dos nossos sócios hoje, né? Isso. Ele é também fez parte, né? Entrou no modelo de vesting com a gente, que foi o Jeová, que você já conheceu ele. Júnior. Que o Jeová, na época, ele foi o nosso primeiro desenvolvedor. Colaborador 01, né? Ele foi o 01. 01, né? Cara fora da curva, uma pessoa que... Jeová. Obrigado, viu? Um abraço, né? O JJ, né? O famoso JJ, né? O JJ. E aí ele foi o nosso primeiro desenvolvedor, foi a primeira experiência dele. Isso. De desenvolvimento, né, de sistemas, mas é um cara que a curva dele, né, não é assim a curva, né, tipo, natural, a curva dele assim, é escalonável, né, ele fez assim, né? E aí ele cresceu muito e a gente chegou pra ele, aí eu já eu tenho um serviço bom pra tu fazer aí no 2 horas vaga. Ele, é nada. Ele pensa, é nada. Aí Ele diz assim, você não tem coragem não. Ele diz. Rapaz, te dizer. Aí eu expliquei pra ele que era o produto. Ele, rapaz, só o que a gente faz. Só o que eu faço aqui, deixa comigo. Aí ele rodou, ele começou a trabalhar nesse negócio. E se não fosse ele, a gente não tinha conseguido entregar. Ele realmente absorveu. E aí chegou o momento da maquineta, tu vai falar? Cara, o da maquineta foi sensacional. O da maquineta, ele foi mal de cortar, porque é interessante. Ele falou assim, cara, eu terminei aqui, só que eu preciso testar na maquineta. Aí um detalhe, ele é de Limoeiro, né? Ele não é daqui de Fortaleza. Fortaleza. Aí a gente ficou, tá certo. Aí se eu tiver... Isso era uma sexta-feira e a gente já teria meio que entregar na segunda, né? Isso era uma quinta, ainda lembro, meio que na quinta-feira. E a gente teria que entregar na segunda-feira, meio que já mostrar pro cliente alguma coisa, e já estava bem próximo realmente de começar a acontecer a compra com a venda, né? O Pix já estava funcionando. Isso, o Pix funcionava, só a parte de cartão que a gente estava nesse impasse por algumas coisas ainda. E aí ele falou, só que eu tô em Limoeiro, eu não vou hoje. Aí eu digo assim, você não vai, mas a gente vai até aí. Aí ele falou assim, vocês têm coragem não. Aí, é sempre assim, um desafiando. Então, muda localização. Assim, muda localização. Aí chegamos lá, saiu daqui de madrugada, não foi na sexta. Eu, Eduardo e uma maquineta. O M e o E. E o outro M de maquineta. De maquineta, né? Chegamos lá, 5h30, 6 horas da manhã, batendo palma lá. Aí buzinou ele. Não vieram mesmo, não, vieram. Aí a gente foi lá, saímos de lá na sexta-feira à noite, a gente chegou em casa, acho que era quase meia-noite nesse dia. E aí. Ele foi que conseguimos tocar. Não conseguiu naquele dia, velho. Ainda ficou enganchado nas coisas. Ficou enganchado ainda, mas aí pouco tempo depois a gente descobriu que era no outro dia, né? Foi algo muito bobo. E no dia 5 de fevereiro a gente deu ok. Isso. E no dia 6 a gente já estava junto com o cliente lá instalando o primeiro ponto de venda, né?
A gente literalmente, junto com o cliente de madrugada lá, Isso, a gente virou noite ajeitando lá, a prateleira lá com ele e tudo. A gente virou noite ajustando mesmo o sistema assim com ele, lançando, cadastrando, porque o sistema anterior não exportava. Isso, sabe? então ele tinha que cadastrar tudo de novo no nosso. Aí a gente foi lá e foi mesmo junto lá, cadastrar produto por produto, sentar com ele, ajudar a arrumar tudo. E a gente acabou que, devido a essa experiência, eles gostaram muito, né, não só da velocidade, não só do engajamento que a gente deu, mas eles gostaram da forma que a gente entrou no projeto. Sim. Eu acho que é muito raro hoje em dia. Como diz o cearense, né? Eu tenho pra mim, né? Eu tenho pra mim que se a gente tivesse até atrasado, eles entenderiam pela garra que a gente colocou. Porque a garra que a gente coloca nos projetos, não só os nossos, mas os projetos dos nossos clientes é muito grande. Porque é o que a gente ama fazer, a tecnologia, a gente ama ver o negócio funcionando. Então, assim, quando alguém, aqui na Cordel tem um sisteminha nosso também, né, do mercadinho. Então, quando a gente vê, que a gente escuta o barulhinho lá, a gente fica feliz que o negócio tá funcionando, né? Então, assim, é um negócio que pra gente transcende qualquer coisa, ver o negócio funcionando. Então, assim, devido a esse bom relacionamento que a gente teve, essa comunicação, a gente acabou que começou a evoluir para um laço de amizade. Hoje o Israel e o Thiago são os nossos amigos mesmo, não só parceiros como cliente e mais. A plataforma já evoluiu muito e está continuando evoluindo bastante, tá evoluindo para um negócio que a gente nem esperava no começo, né? Que é atendimento autônomo para food park, para tudo assim. Então a gente está criando um negócio muito massa. E aí, devido a isso, Israel, cara, eu preciso apresentar vocês para uns caras bons. Preciso apresentar vocês porque vocês estão na surdina aí, vocês estão escondidos, estão na sombra. O Israel, ele falava assim pra gente, eu achei bem legal que ele sempre falou isso. Ele, cara, eu quero ajudar vocês e o que eu posso ajudar é apresentar vocês pros meninos da Cordel. Então, tipo assim, ele disse, financeiramente eu não tenho como ajudar vocês, eu não tenho mais nenhum projeto que eu quero desenvolver agora. Ele falou que o que eu posso fazer é abrir ponto de venda, né? Aumentar o valor mensal. Eu vou abrir ponto de venda, exatamente, como ele já vem fazendo. Vou abrir outro ponto de venda por causa vou abrir um agora, vocês. na sua casa, né? Vou abrir na porta da sua casa. Mas eu quero, ele falou assim, eu quero ajudar vocês, tal, pela parceria, enfim, são pessoas boas e o que eu posso fazer é o contato, né? Que hoje a gente sabe que vale muito mais do que, às vezes, qualquer dinheiro em si, né? Tipo... E aí, através disso, né? E aí a gente começou em março, começou a conversar com o Strauss e a gente foi, assim, a gente preza muito por isso, né? De mostrar mesmo as dificuldades que a gente tem. Né? A gente chegou mesmo pro Strauss, o cara chegou junto, o Strauss chegou muito junto com a gente. Eu cheguei e falei, o nosso cenário é esse, a gente se paga, a gente não tem dívida, não tem empréstimo, a gente não fez aportes, não precisa reembolsar nada. A gente literalmente se paga mesmo, assim, mas só se paga, assim. A gente quer escalar esse negócio, a gente está tendo dificuldade, a gente tem uma limitação de conhecimento a nível de administração de empresa mesmo, a gente precisa de uma mentoria de fato. E aí foi onde entrou a expertise do Strauss, né? E do Marcos também, principalmente assim, porque a gente não tinha essa veia na parte de negociação, na parte de contatos, a gente estava literalmente na sombra ali. A gente não estava mais com ponto físico, né? A gente estava já cogitando ir para algum lugar e tudo mais. E foi aí que chegou a Cordel, né? Em março a gente começou as conversas, a gente conheceu o Strauss, conheceu o Marcos, e acho que em maio a gente veio para cá. E aí existe o que a gente costuma falar, né? O antes e o depois, né? Da Cordel, né? O AC/DC, né? Antes da Cordel e depois da Cordel. Né? Que a nossa esteira de desenvolvimento cresceu muito. Nossa leque de produtos, né? A gente começou o ano, tinha um produto só, que era o EasyPoint, e hoje a gente já está entrando ali para cerca de 10 produtos, mais ou menos. Tem então, o EasyPoint. Tem o EasyPoint, aí a gente tem o Self-Buy, que é o mercadinho autônomo. Que ele é white label, então a gente dá o produto, o nosso produto é a tecnologia de white label do Self-Buy, então a logística é sua, a logo é sua, a cor é sua, do Self-Buy para você montar o seu mini mercado. Exato. De forma autônoma. E pronto já, né? Já pronto. Tem o B2 Events. O B2 Events a gente tem um carinho gigantesco. Né? Porque ele já foi. Aí. Inclusive você participou diretamente. Inclusive Lorena estava foi uma das fundadoras da ideia, isso. Do B2 Events, né? Surgiu a necessidade quando a gente percebeu que
não tinha calendário nenhum para você colocar os seus eventos, né? Então, assim, de forma personalizada. De forma personalizada. Então, trabalho com eventos, por exemplo, aqui a Cordel tem muito evento, né? Tem muito evento e as pessoas, elas, às vezes até do próprio ecossistema se perde do tanto de coisa que existe. Teve a mentoria de licenciamento de marca do Fortaleza e eu perdi. Teve o evento que hoje vai ter o da Manu, né? Da Manu Oliveira. E eu perdi, então... Eu tava com esse negócio na mão, eu não queria que ninguém mais perdesse nada, que visse assim numa visão fácil tudo que vai ter. Exato. Aí nasceu disso. E aí quando a gente chegou a demanda lá, vocês conhecem uma plataforma que faça isso? Aí deve ter, porque é algo tão bobo, né? Algo tão literalmente povo, assim, eu quero publicar os meus eventos, eu quero coordenar isso. Com certeza, alguém já pensou nisso e já lançou. E aí quando a gente começou a pesquisar, não tem, procurei com palavras-chave em inglês, não tem, nem internacional. E a gente, quer dizer que se eu quiser customizar o meu próprio calendário de eventos, eu não posso, eu tenho que usar um Simpla, só que o Simpla é venda de ingresso, né? Você não consegue você não consegue dar a tua cara nos teus eventos lá no Simpla, né? Vai ficar sempre o nome Simpla lá. E aí fica naquela, não posso ter o meu próprio customizado. E aí surgiu o Beachweavers, né? A gente sentou, desenhou numa folhinha ali o que é que precisava ter. Um evento tem que ter o quê, né? A gente começou a conversa assim, né? Tem que ter título, subtítulo, tem que ter descrição, tem que ter banner, aí começou a vir as coisas. E o bom do Beachweavers é que você na configuração da página, que é uma página personalizada, você pode adicionar, primeiro, a cor, porque ele é white label também, então você monta a sua página, inclusive depois pode mudar a cor da página que você quiser. Você pode adicionar na parte do rodapé da página possíveis patrocinadores ou apoiadores, então isso é super importante, porque dependendo do nível de influência que você tem, quantas pessoas não vão querer estar nessa página, né, de um influenciador ou de uma empresa referência em algo do mercado. E dentro da página você tem os eventos em si cadastrados, né? Esses eventos, inclusive, você pode adicionar fotos, isso que é interessante porque quem vai acessar essa página é uma página pública, não precisa de login e senha para acessar. Então ela consegue acompanhar as fotos que teve no evento X da semana passada e vai lá e pode fazer o download, enfim, compartilhar a foto. Ela pode compartilhar, inclusive, apenas aquele evento, certo? A gente está com essa feature nova estamos finalizando essa feature agora, de compartilhar apenas um evento, não necessariamente a página inteira, por exemplo. Sim. E a gente tem o lead, né? Então, assim, que pro lado do administrador que criou o evento, ele deixa uma ficha de inscrição, então a pessoa que tem interesse naquela página, naquele evento em si, ele se cadastra e gera um lead para ele, pro administrador. E aí sim, com o lead ele consegue fazer várias coisas, né? De promoção, divulgação, enfim. E para a pessoa do profissional de marketing Exatamente. Assim, então, e é literalmente o modelo mesmo de um calendário na visão mensal, diária, anual, semanal, desculpa. E assim, totalmente configurável, né? Então tem a logo da empresa, tem o evento em si, você pode adicionar participantes, pode adicionar links externos, digamos que você quer... O palestrante de uma palestra X, ele tem um site dele, pode adicionar lá um site com mais informações. Então, assim, é uma página que divulga em muita coisa, né? Ajuda na organização de eventos, de modo geral, quando a gente abstrai a palavra evento, pode ser qualquer acontecimento que tenha data ali, que alguém tem interesse em acessar e visualizar. Tem a parte de fotos, e o detalhe das fotos você pode organizar por álbum. Então... que dependendo do evento, são eventos que tem 10 stands, porque não 10 álbuns, né? Cada stand 1, stand 2, enfim. E a gente tem planos super em conta aí para esse produto. E totalmente simples de manusear e de acessar, porque é muito bacana o layout em si. Inclusive, parabéns, Lorena, pelo layout muito bom. E assim, é simples e vai assim... atende muito público, né? É um mercado assim que é um público que você pode hoje deixar na sua página, literalmente na página do Instagram, divulgando, acompanhe meus eventos, enfim, acompanhe os próximos eventos. Então, o Beachweavers é um desse produto nosso também, né? Da Me Too, né? É uma coisa que a gente estava sentado, organizando como é que ia funcionar e bateu um negócio de como é que uma barraca de praia organiza os eventos dela.
Isso. Como é que o evento, sei lá, gigante, como a Casa Cor organiza os eventos dela? Sim. Como uma casa de show organiza os eventos dela? A gente foi atrás. Não tem. Não tem. Seria nos destaques ou nos stories. No próprio Instagram da vida. No próprio Instagram. Mas não tem. Exato. Agora tem. Agora tem. B2 Events. B2 Events. B2 Events, né? E aí, além desse, né? Tem outros que estão em produção, né? Então, assim, estão em desenvolvimento. Então, a gente tem plataforma de carregamento de carro elétrico, a gente tem parcerias, né, com outras startups também, que isso é que é legal, principalmente estar aqui no ecossistema. Porque o que é que acontece? Nossa forma de estar aqui na Cordel, né, vamos dizer assim, é que a gente tem, né, os meninos, o Marcos e o Strauss, eles são sócios da gente. Então eles já têm uma sociedade firmada onde a gente evolui muita coisa aqui. Então assim, respirar inovação, né? Porque inovação não é sempre com tecnologia. Inovação pode ser muitas outras coisas, não necessariamente vai ser tecnologia. Mas você ter inovação com tecnologia e você estar aberto aqui a tanta oportunidade que tem, assim, de ideias que do nada surgem aqui, né? Sim, nada é do nada, mas modo de falar, né, do nada surgem aqui, basta você estar aberto, né? Olhos e ouvidos abertos. E, assim, além dessas oportunidades, existe as pessoas que estão juntas, né? Então, assim, o que eu aprendo com o Strauss, o que eu aprendo com o Marcos, o que eu aprendo com as outras startups, é algo assim que não tem preço no mundo que pague. Exato. Não tem preço no mundo que pague. Então, o próprio pessoal da Prova aí, a gente troca muita figurinha. Então, assim, principalmente de madrugada, né? Porque não sei se vocês sabem, né? A Lorena sabe, mas eles só vão para casa a cada 2 dias, né? Eu tenho publicamente aqui, né? Eu até gosto de falar isso, né? Publicamente, né? Eu tenho uma suspeita para compartilhar. Eles não têm casa. Eu acho que eles não têm mais casa. Eles não têm... Eu acho que, na verdade, eles só vão a cada 2 dias só para tipo assim, dizer, opa, saíram, né? Só para fazer a média. Mas eu acho que eles vão para academia, tomam um banho, aí lavam as roupas em alguma lavanderia, aí de repente dormem no carro aqui no estacionamento e voltam. Eu tenho essa teoria muito bem montada. Eu confio nessa teoria. E faz todo sentido do mundo. Porque então, não faz sentido eles terem casa. Não tem. Toda a dinâmica que eles montaram, eu viro 2 dias, eu tomo banho na academia. Então, e assim, só pra você ter ideia, não é porque eles são obrigados a fazer isso aqui. É algo que eles têm prazer de fazer. Sim. E assim, são pessoas, o pessoal do Viajar também, o Chef Pro, a galera tudo fica aqui também até muito tarde, né? Assim, é algo que é natural pra gente. Isso. Que às vezes é uma sede de querer fazer acontecer, é uma sede de realmente fazer parte do movimento, de fazer as coisas darem certo. Exato. Então, assim, esse sentimento é algo natural. Assim, às vezes pode ter alguém, né, que pense assim, que vê assim, esses bichos são tudo doidos. Pra que se matar e trabalhar desse jeito? Se eu falar que às vezes a gente nem percebe que trabalha desse jeito. Assim, a gente não percebe que é algo natural, a gente quer dar resultado, a gente quer mostrar que dá certo, que aqui no Ceará a gente consegue fazer coisas grandiosas que vai impactar no mundo inteiro. Então, assim, a gente tem que ter esse pensamento muito forte. E assim como lá no começo, a gente tinha certeza que isso ia dar certo, cara, a gente tem isso muito forte porque a gente plantou isso. Exatamente. A gente plantou, a gente trabalha muito. É o que eu converso muito com o pessoal da Prova aí, que eles trabalham feito louco desse jeito, mas eu tenho certeza que eles vão dar certo. Sim. Porque a conta fecha. Não existe não tem derrota que venha com alguém que é programado para ganhar. Alguém que, cara, beleza, deu errado aqui, deu errado. Mas vai dar certo. Estatisticamente vai dar certo. Cientificamente vai dar certo. Então, assim, é a lei do retorno. Se você planta do jeito que você planta, você vai colher. E aí, quando que você vai colher? Se na hora que veio a colheita você vai replantar, ou se você já vai comer o fruto ali, aí vai depender de cada um. Mas o bom do ambiente aqui da Cordel é que a gente, primeiro, a gente como Me Too, a gente chegou aqui em maio, e estamos nesse processo, né, nessa quantidade de meses, parece que a gente já está aqui há um tempão, porque a gente já conseguiu aprender muita coisa, né? A gente consegue absorver muita coisa.
de ideias mesmo, de parcerias, de contatos, os eventos que tem aqui, o quanto a gente não já conseguiu assim, aproveitar a forma de participar e sempre nasce uma ideia, um insight a partir dali desses eventos, de coisas que a gente talvez nem, sei lá, não teria essa oportunidade em outro local. Como toda semana tem evento aqui, né? Por isso a necessidade do Beach Events também, que nasceu a partir daqui. A gente sempre consegue participar. Quando às vezes vai nós dois, às vezes vai só eu ou só o Eduardo. Cara, vamos participar, que é interessante. É sempre alguém com alguma ideia legal, uma experiência que pode agregar pra gente. Então, assim, além do ambiente, que é muito bom mesmo, super produtivo, porque eu sempre falo, a gente vem pra cá, não percebe a hora passar. Consequentemente, a semana também passa rápido, porque a gente, quando vai ver, hoje já é quarta-feira. Até semana passada, sei lá, parece que eu vim aqui sábado, estava aqui sábado, então hoje já é quarta. E a gente consegue, esse ambiente da Cordel em relação a isso, literalmente, assim, ajuda muito, sabe? É muito inspirador para desenvolvimento de modo geral, não só necessariamente na área de tecnologia, mas para trabalhar de modo geral, sabe? Assim, até a minha esposa, quando vem para cá, ela às vezes já veio para cá umas 2, 3 vezes, ela fala que entende porque é que às vezes eu fico aqui até tarde, porque ela vem para fazer as demandas dela na nossa sala, ela fica na sala e ela consegue produzir também para a área dela de psicologia. Então, assim, Marcela, é muito legal lá, porque o ambiente realmente faz com que a gente tenha uma concentração, não necessariamente bitolado, porque a gente vem aqui na Copa, toma um café, conversa um pouquinho, toma uma água, volta, enfim. E realmente isso inteiro, ele respira. Exatamente. E assim, e super agradável. Isso que é o melhor, assim, é um ambiente que respira isso e de forma assim orgânica, dinâmica, sabe? Mesmo que, poxa, que legal. Então, na hora do almoço, a gente se reúne aqui, todo mundo conversa, né? De fato. É um ambiente que eu costumo dizer, né? É um ambiente que é próspero. Isso, né? Exatamente. A gente sente, assim, principalmente para quem é mais apegado com essa pegada de energia, de religião, essas coisas. É um ambiente muito abençoado, é um ambiente de muita prosperidade mesmo. Então, assim, pra gente estar fazendo parte disso, é uma oportunidade, cara. Assim, a gente tenta aproveitar o máximo que pode. E também ninguém é bobo de dizer que a gente, durante esse período, foi só flores, né? A gente errou, assim, mais por conta nossa, porque é tanta oportunidade, tanta coisa, e nós, como desenvolvedores, a gente consegue fazer tanta coisa que a gente acaba que tem que ter um cuidado grande para num mar de oportunidades não morrer afogado. Exatamente. Como eu já recebi essas mentorias, né? Principalmente do Strauss, ele traz o Strauss e o Mark, eles trazem essa visão muito forte pra gente. Porque a gente veio lá Marcelo veio do interior. Eu sempre fui essa parada de empreender, mas não tive ninguém me ensinando, ó, aqui, na hora que tu for negociar, tu tem que pesar aqui, a conta tem que fechar, tu tem que ter um lucro. Eu fui sentindo isso no decorrer do tempo. Então, assim, eu não fiz uma faculdade de administração, fiz faculdade de tecnologia. Então, assim, é o tipo de coisa que essas mentorias, você está com outros empresários aqui, ouvindo, fazendo parte desses eventos, fazendo parte de todas eles também, né? Tendo essa conexão, né, esse networking que para mim vale muito, sim. Para mim é muito enriquecedor, principalmente pra gente que não teve meus pais, eles, como eu falei, eles eram empreendedores, mas não eram de fato aquele empreendedor de sucesso, aquela coisa toda, não. A gente também não teve, não tiveram mentorias, não tiveram condições de pagar alguém para dizer como é que é. Então, como que a gente aprende se não tiver como pagar? Um erro. Sim. A gente erra muito para poder aprender. E acho que o Alberto Justo disse, né? Se você só acerta, tem alguma coisa errada, né? Porque você só vai aprender com erro, você vai ter que errar para você aprender, né? Então a gente acaba que tá nesse meio aqui envolvido. O que a gente tem aqui muito forte é que você tem que errar rápido. Exato. E tem que errar barato. Aí é que tá o pulo do gato. Que a gente, graças a Deus, a gente conseguiu perceber. Cara, a gente errou, beleza, mas vamos aqui, resolve rápido para não ficar caro. Exatamente, então é muito isso. E não errar de novo, óbvio. Você insistir no erro é complicado, né? Já é loucura, né? Você continuar fazendo sempre a mesma coisa. É igual você assistiu. Será que pode contar spoiler, né? Será que alguém assistiu Os Vingadores, né? É igual você assistir Os Vingadores e pedir que o Homem de Ferro não morra. Que ele morre. Surpresa! Poxa. Opa. Mas é aquela coisa, você assistir o mesmo filme e esperar um final diferente. Então, você tem que, de fato, fazer mudanças, você tem que mexer ali nas peças, você tem que perguntar. Eu sou fã de perguntar, cara. Tô numa reunião aqui e tal, o cliente meteu um termo que eu não sei, isso aí mesmo, hein, mano?
Isso aí, mas eu não conheço isso aí, não. A pessoa fala, às vezes é um termo que você já sabia, mas ele falou um outro termo que para ele é mais comum. Então eu pergunto mesmo, eu chego o Strauss, como é o nome desse contrato aí que tu falou? Eu chego na maior, porque a gente tem que ter esse pensamento, né? Essa humildade de dizer, cara, eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Entendeu? Assim como eu gosto de compartilhar, eu pergunto, porque eu também gosto de saber. Entendeu? Sim. E mesmo que assim, a gente tem quando eu tiver muitos e muitos anos de mercado, quando tiver em outro lugar, em outro patamar, se Deus quiser, eu ainda vou ter muita coisa para aprender. A gente sempre tem muita coisa para aprender. Eu acho que o que cabe em todos os momentos possíveis é a humildade de perguntar. Não sei. Inclusive, a gente tem isso na cultura da Me2, com os nossos colaboradores, sabe? De literalmente para tudo, para demanda, para uma dúvida sobre o plano de cargos e carreiras. O que é que eu preciso? Porque às vezes, que legal, tem, mas e aí, o que é que eu preciso fazer? Sabe? De demanda em si, como é que funciona a Me2 em relação a isso aqui? Eu preciso de um auxílio para uma bolsa de faculdade, vocês conseguem? Cara, pergunta, vamos conversar, enfim, sabe? Tipo, para tudo. Então, assim, porque a gente é assim. A gente em tudo, porque a gente, como o Eduardo falou, a gente já teve situações de não, principalmente eu também já tive muito isso, de não perguntar e o famoso achar. Eu achei que era assim. E aí porque não perguntou? Não, porque eu achei que era assim, tá, mas não é assim. E aí passou, perdeu, saiu caro, exatamente o que você falou, entendeu? Então, sempre pergunta, terminou. Do nada, às vezes, eu e o Eduardo já esse tempo todo de amizade, de parceria, 4 anos, o Eduardo falou alguma coisa. Acho que eu não entendi isso aí que tu falou, não. Mas é coisa das antigas, assim, que já vinha conversando e por algum momento das antigas eu nunca perguntei. Depois eu tô falando não sei o que, não. Às vezes de área de TI, enfim. Mais termos mesmo. Às vezes ele já vai conversando um negocinho, aí fala um negócio, aí eu acho que não entendi, não. Repete aí, por favor. Eu sei que parece. Às vezes eu peço pra repetir 3 vezes. Parece um negócio chato, assim. Parece que eu tô fazendo hora com eles, mas não tô. Eu falo, mas de verdade, me desculpa. Mas me desculpa, eu não entendi. O GPT fala com ele aí. O GPT fala assim, por favor, dá uma segurada aí. Dá uma segurada. Explica aí. Mas é isso. E assim, como eu aprendi com o César, né? O César é o nosso cliente, né? Da Libercard, nosso ponto de contato direto. O óbvio tem que ser dito. Exato. Sim. O óbvio tem sempre que ser dito. Porque o que é óbvio pra mim pode não ser óbvio pra você, pode não ser óbvio pra você. E só se torna óbvio porque um dia foi dito, né? Tipo, exato. Entendeu? Filosofou. Lacrou. Pra quem não sabe, sexta-feira rola muita filosofia. Aí tem outra também na filosofia da sexta-feira. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Guardem isso, tá? Guardem isso. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Gostei. Gostou? Você gostou? Ele gostou disso? Me too. Diariamente o tempo inteiro pra reforçar. Exatamente. Mas é isso, assim. Acho que assim, eu não sei se estamos chegando no final, mas para falar um pouco também, eu gosto sempre de falar essa ideia da questão de voltado para a de tecnologia, de programação de modo geral, dessa área em si. As pessoas às vezes me perguntam muito, né? Hoje é um, como o Eduardo falou, é um mercado que paga bem, né? E eu digo muito para as pessoas a questão da idade, tipo, eu entrei na programação meio que diretamente com 30 anos, então, tipo, não sou dos mais novos, quando eu chego em cursos, tem gente com 18, 19 anos. E vai muito da percepção da pessoa, do que ela quer em si e da batalha, sabe? Assim, tipo, é meio clichê essas histórias, mas foi real pra mim, é real pra mim. Então, tipo, eu era um cara que me formei em análise de sistema há, sei lá, 16 anos atrás, praticamente, e vim entrar na TI praticamente 5 anos atrás, entendeu? Então, eu fiquei em um gap de 9 anos trabalhando em outra área. Fui vendedor do Boticário, lá de Beberibe. Frentista. Fui frentista de posto lá no interior, mas sempre com a vontade de... eu sempre queria ter o meu próprio negócio, de alguma forma. Não necessariamente na época, eu não sabia que seria tecnologia. Mas eu não me conformava. Queria ser bugueiro. Talvez bugueiro. Lá no interior tinha isso, bugueiro ou mototaxista. E aí eu sempre queria ter alguma coisa assim pra mim, sabe? Tipo, trabalhar pra mim de alguma forma e ter um negócio que ao mesmo tempo pudesse empregar pessoas também, sabe? De fazer um ambiente ali do nosso jeito. Eu sempre tive muito isso. Então toda vez que eu chegava nas empresas, eu sempre busquei o crescimento, de alguma forma, assim. Se eu soubesse que dava pra crescer, eu iria crescer lá. Do meu jeito, ajudando, sendo proativo, enfim. E aí chegou no momento que a gente... Estamos aqui, né, tipo, hoje com a nossa empresa. E realmente eu falo isso pra todo mundo, cara. A questão de
a determinação, né? Porque, tipo, vindo do interior em relação a isso, lá no interior não é como é hoje, há 16 anos atrás, você não tinha que literalmente vir para Fortaleza. Hoje tudo bem, dá para ficar por lá, dá para fazer uma faculdade que tem ônibus, tem transporte público para isso, tem Aracati, tem Cascavel, tem Fortaleza todos os dias. Na minha época não tinha isso, né? Tipo, 16 anos atrás. Então eu tive que vir morar com minha tia, tem toda essa história. Então, assim, para estar hoje aqui, de forma determinada com a gente tá, com o Eduardo, nesse momento que a Mitiu tá, é realmente assim, é acreditar, como o Eduardo falou, é estudar, é focar. Se é o que a pessoa quer, cara, vá para cima. Porque não tem como dar errado, não tem. Se você focar, estudar, não tem como. A gente tem isso muito forte, assim. E eu também, hoje em dia eu sei disso, né? Que é, façam sociedades com pessoas que você admira, né? Isso. Então, assim, todas as pessoas que estão no quadro societário da Mitiu têm uma admiração gigantesca. E o Marcelo, na época que ele estava entrando na área mesmo, que a gente se conheceu lá em 2020, eu ia até pedir para ele contar um pouquinho, porque é um cara que é absurdamente disciplinado. Sim. Então, assim, ele é um cara que ele consegue literalmente dedicar esforço para estudar, para aprender e botar para rodar. Sim, sim. Então, assim, é um cara altamente disciplinado e ele tá para jogo, assim. É um negócio que ele bota a faca nos dentes e vai embora. Então, assim, a empresa, né, do jeito que a gente tem, hoje a gente percebe isso, que tenha admiração por quem tá com você, né? Sim. Na trincheira, né? Por quem tá com você ali no dia a dia. Porque se você não admirar a pessoa que é teu sócio, pode ser até mesmo um investidor. Porque beleza, ele só vai entrar com dinheiro, mas será que ele não pode agregar com também outras coisas? Exato. Entendeu? Com outra coisa também. Então, assim, tem admiração. Se ele, de repente, você tá buscando algum investimento e vai entrar um investidor, ele tem dinheiro, mas então se ele tem dinheiro, provavelmente ele tem uma trajetória também, ele também tem uma história. Então, será que não tem alguma coisa por trás além que eu queira saber para me inspirar? Entendeu? Então, assim, eu tenho muito esse pensamento de que quem tá com você, principalmente quando você vai fazer um contrato, é bom que você tenha uma admiração, né? Uma sociedade. É bom que você tenha uma admiração. E o Marcelo é um exemplo que eu tenho assim, de esforço, assim, que é um cara que é incansável, não sei. Toda a trajetória. Hoje em dia eu tô em dúvida se é ele, o Eudes ou o Saulo, que os caras não cansam. E a régua é muito alta. A régua é alta, né? E no período assim, eu tenho. Vou resumir que a gente já tá na parte final, mas é só para que sirva de inspiração de alguma forma para alguém que assistir isso. Eu vim do interior, então eu tinha, como eu falei, essa vontade de ter o meu negócio de alguma forma. E onde eu fui trabalhando, eu fui pegando a oportunidade de crescer, certo? Então, eu trabalhei numa empresa, vamos supor, no Boticário da Vida, que as pessoas diziam que lá não tinha gerente porque ninguém queria ser gerente, que era muito trabalho. Então ninguém quer ser gerente? Não, então tá bom. Então, eu só no meu pensamento. É bom que eu não tenho concorrência. Então, na primeira oportunidade que eu tive de fazer meu serviço, ganhei a gerência na época, isso com 19 anos, e as pessoas que trabalhavam lá bem mais velhas do que eu, enfim, 6 anos. Cheguei num topo lá que eu ganhava o maior salário da loja e tal, mais novo que todo mundo. Isso eu no interior solteiro, novo e tal. Só que eu falei, não quero ficar aqui 10 anos sendo gerente dessa loja. Mesmo que supervisor, enfim, eu quero ir pra alguma outra coisa que eu possa depois ter um tempo pra mim de alguma forma. Então eu vim pra Fortaleza, fui na hora que eu trabalhei em edificações, na época, na área de edificações. E aí com edificações, o meu antigo chefe foi embora pra Austrália, foi morar lá, tá lá até hoje. Ele fechou a empresa e aí eu tive que voltar pra área de tecnologia, né? E aí fui trabalhar num órgão público aqui. Fiquei por 2 anos e meio. E lá também descobri que eu ia estar lá até hoje. Se eu tivesse estado lá até hoje, tranquilo. Eu acredito assim. Há 10, 12 anos, tipo, do mesmo jeito, como suporte. Entendeu? Como suporte de hardware. Eu digo, não quero ficar aqui assim desse jeito. Tudo bem, um salário legal e tal, mas não quero. E aí foi quando eu decidi voltar para minha área de tecnologia, né? Que é onde nasce toda a história que eu contei. Então, pedi as contas lá, então assim, tive muito apoio da minha esposa, a gente tinha acabado de casar. Tinha 3 meses que a gente tinha casado, então assim, no interior ninguém sabia que eu estava desempregado. Corajoso. Não, qualquer plano não bota não. Pode dizer, deixa de dizer que eu casei, que é pra mulher saber o que eu falei dela. Foi até o final, tipo, fechou em empresa e quando eu falei de tecnologia, eu tinha Na Austrália. Sim.
Tá. Botei a fita, né? E aí, na moral. E aí, o meu antigo chefe, né, fechou a empresa, foi para a Austrália, isso da área de edificações. E aí eu voltei para a tecnologia em si. Então, consegui um trabalho depois de 2 meses, né, ainda fiquei um pouco parado ali na área de tecnologia, num órgão público, fiquei por 2 anos. E também lá, no 2º ano, já percebi que eu não tinha como crescer lá dentro. Então, mesmo me esforçando, trabalhando como eu sempre fui, eu digo, não quero me esforçar aqui. Assim, quero me esforçar, mas eu sei que eu não vou crescer aqui. E aí consegui, literalmente pedir as contas, assim, tava bem, todo mundo queria uma vaga lá, porque é um órgão público, de segunda a sexta, um negócio, horário fixo, imprensado, muito imprensado, cartão de alimentação, plano de saúde, enfim. E aí eu cheguei pra minha esposa, eu tinha acabado de casar com ela, com a Júlia, um beijo, inclusive, meu amor. E aí falei, não tô bem lá porque eu quero expandir. E aí eu quero pedir as contas. Aí ela olhou assim, tá bom. Tem certeza? Tenho. Aí ela falou assim, tá bom. Então ela falou, Marcelo, o que você for fazer vai dar certo. Porque ela viu que eu tava determinado, entendeu? Tipo, tô vendo que você tá determinado. A gente vamos só se organizar aqui, não tem como dar errado. Vamos só organizar aqui as coisas. Porque inclusive pra eu estar lá nesse local do órgão público foi algo também, um esforço que eu tinha feito, de uns cursos, umas coisas que eu já tinha ido atrás para conseguir. E aí passei na seleção, enfim, tudo ela via que eu ia do meu jeito, eu ia. E aí a gente pegou, pedi as contas de lá desse órgão público, aí cortou o plano de saúde, cortou o cartão de alimentação, e aí eu fui trabalhar na escola, no colégio particular, já como analista de sistema ali, ajudando o analista, e fiquei por 3 meses. Que eu também vi que não ia crescer para nenhum canto. E aí eu peguei, nesse período eu fiz o curso com o Alessandro, né, na antiga escola que ele ensinava lá. E aí foi quando ele me indicou para a empresa, né, para a empresa que ainda se conheceu, que ele trabalhava. E aí lá dentro da empresa também eu percebi naquele momento que eu não ia conseguir crescer lá. Então pedi também as contas de lá. Claro, tudo muito, controlei muito direitinho, mas pedi as contas e fui para casa estudar. Porque eu queria me sentir mais seguro de alcançar algo maior, entendeu? E aí eu fiquei 3 meses estudando, desliguei LinkedIn, saí de WhatsApp, eu passei 4 anos sem Instagram, assim, quase 5 anos, eu acho, pra focar nos estudos, assim, e pelo menos participar dos testes. Então na época tava um auge muito grande de vaga, realmente de área de TI. E aí, depois de 3 meses estudando, eu tinha um dinheirinho na conta, que lá eu sentava com a minha esposa, e aí, você quer que eu volte a trabalhar? Elas, não, pode continuar estudando que eu sei que vai dar certo. E ela mantendo a casa, e ninguém no interior sem saber, nem meu pai, nem minha mãe, só quem sabia era meu irmão, minha família inteira não sabia. Aí sabia que eu tava, não sabendo agora. Tô sabendo agora. E sabiam só que eu tava home office da vida, mas mentira, eu tava desempregado de modo geral, assim, tinha pedido as contas, e a minha esposa, a Julie, que bancava tudo, assim, também sem ninguém saber. E aí, depois de 3 meses que eu fiquei home office estudando, né? Eu acho que na terceira semana eu consegui uma vaga. Em tudo que eu tinha estudado, exatamente o que eu estudei, para você ver, né? Determinado, fiz o teste e passei. Isso a empresa já existia, né? A Mitiu já existia, a gente fazia por fora, nas minhas horas extras eu ia para fazer as demandas da Mitiu. Só que aí a parte pessoal, né, meu trabalho, porque nessa época a gente não sobrevivia da Mitiu ainda. Não se pagava. E aí eu fui pra essa empresa, fui fazer um teste, passei, e já fui pra ganhar bem mais do que tudo, o que eu gastei nos 3 meses eu ganhei 1 mês e meio, tipo, eu recuperei, né. Porque quando eu fiquei desempregado, eu fiquei gastando o dinheiro que eu tinha na conta, o pouquinho que a gente tinha. Mas também o nosso custo era bem mais baixo, né, na época. E aí em 1 mês e meio eu voltei, tipo, e ganhei, tipo assim, passei a ganhar mais do que o que eu tinha gasto na época, tá? Então isso foi muito bacana, assim, foi interessante porque foi quando eu me senti já dentro do mercado, sabe? Então, assim, tudo que eu tinha passado valeu a pena, porque eu já estava dentro de uma área de tecnologia, com a empresa de desenvolvimento aqui de Fortaleza, aprendendo, já podendo conversar com o pessoal de igual para igual, porque eu já entendia muita coisa por ter ficado 3 meses estudando. Então, assim, algumas inseguranças apareceram, mas eu já conseguia lidar melhor com aquilo, até pela idade também, sabe? Então, foi bom. E o mais legal que eu sempre admirei foi até que, tipo, meu irmão, na época, ele acompanhou isso, e meu irmão, quando ele viu eu empregado nesse novo trabalho, e na época eu disse pra ele quanto é que eu ganhava, ele ficou muito feliz porque ele viu toda a minha trajetória, né, de ficar desempregado, de ficar sem trabalhar, só ele sabia, ele não comentou com ninguém, então às vezes eu ia tomar café lá na casa dele, partilhava e tal, enfim. E aí ele falou, pô, Marcelo, isso é legal, porque assim, ele disse que eu viria uma referência pra ele de determinação.
em relação a isso, assim, demais, meu irmão mais velho e tal. Então, foi muito bom, assim. Então, tudo que a gente faz, tudo que eu faço, como eu digo pro Eduardo, assim, hoje a gente não tá aqui, não é à toa, né? Como o Eduardo falou, a nossa trajetória nos trouxe até aqui, né? Tipo, a nossa determinação. Desde o primeiro dia lá no Uruaú, na casa de praia, que a gente falava isso, tá, mas realmente quem acreditou? Será que todo mundo acreditou? Será que não queria coisa rápida, sabe? Tipo, pô, vamos fazer o app, vamos ganhar dinheiro. Tá, mas quantas vezes eu não fui lá pra casa dele, de domingo de tarde, com a minha esposa na moto, pra programar, sem saber se o Easy Point ia dar certo ou não. E a minha esposa comigo, sabe? Não tem como dar errado. Vai dar certo, mas até dar certo... Exato. O processo. Muita coisa vai acontecer. O processo é doloroso. Exatamente. Quanto maior o retorno, maior o processo. E aí, nesse período, às vezes, dependendo da forma que você partilha para as pessoas, vixe, mas quando é que tu vai ganhar dinheiro, sabe? Tipo, as pessoas vão muito nessa pegada. E aí, tanto que eu ficava caladinho na minha, não, estamos desenvolvendo um sistema aí, não sei o que e tal. Não falava muito, porque até para também não me desgastar em ter que explicar algo que não precisa explicar, entendeu? Quem tava vivendo era eu. Então... Conversava com a minha esposa, não, ela sempre diz, Marcelo, vai dar certo, não tem como dar errado. Então, assim, tudo nos trouxe até aqui através disso. Então, assim, quando eu falo muito, às vezes eu sempre conto essa história, inclusive já tinha te contado essa história, né, pra um pouco. Quando eu falo essa questão de inspirar, eu acho legal contar um pouco da minha história, assim, porque, primeiro, pela questão da minha idade, que às vezes, como eu falei, na nossa área, às vezes o pessoal acha que 30 anos é muito velho para iniciar a programar. Iniciar na programação. Isso, conversando com... As pessoas dizem, eu já tô com 24 anos, ainda nem sei programar. Cara, eu comecei com 30 praticamente. E hoje tem a empresa, enfim. Mas mesmo a parte mesmo de assim, como eu falo, às vezes é um clichê, mas, cara, funcionou para mim. Tipo, é um clichê que para mim funcionou. Então, para eu estar até aqui hoje, é acreditar mesmo. É o famoso que eu digo, não tem como dar errado se você faz o certo, entendeu? Não tem. Isso tanto na parte espiritual, de você, né, plantar coisas boas e tal, ser sincero em tudo, como também estudar e focar no que você quer, vai dar certo. Entendeu? Então, eu acho que eu deixo mais essa mensagem de inspiração, assim, mesmo pro pessoal que de alguma forma acha bacana essa minha história e tal. Eu gosto muito de partilhar, porque quando eu falo, né, chego no interior lá, eu conheço o pessoal e todo mundo, a gente sempre se conversa, então cada um tomou o seu destino e a minha história é essa, né? Então, poder estar hoje aqui com vocês partilhando também, muito, muito bacana. É exatamente isso. E para quem, assim, né, tem um pensamento, eu converso bastante principalmente com os alunos, né? Que a maioria está entrando na área, né? O Marcelo contar isso aí eu acho muito bacana, de vez em quando eu levo ele para contar essa história lá. Porque grande parte do pessoal está vindo para essa área tech. E dentro dessa área tech, o pessoal fica, mas eu já tenho 30 e poucos anos, dá tempo ainda? Cara, dá tempo. Toda a tua experiência que você teve antes do passado, conta. Entendeu? Então assim, beleza, você vai ser um programador júnior, mas você não é um profissional júnior, entendeu? Você já é um profissional que tem uma carreira nas costas. Então o que tá faltando é a programação. Então assim, dá tempo. E para programadores que querem empreender, eu recomendo fortemente, porque existe uma pesquisa que é feita anualmente por um casal de youtuber, e o pessoal leva isso muito a sério, que é a pesquisa Código-Fonte, onde eles perguntam média salarial, então a gente sabe como é que está ali o mercado, baseado nas respostas e tudo mais. E o índice de quem sofre de ansiedade, os programadores, né, nessa parte de tecnologia, sofre de ansiedade, depressão, tudo, é muito grande. Porque os caras viram a noite trabalhando o tempo inteiro, aquela coisa toda, e às vezes eles estão só lá no trabalho, vai receber só aquele valor do mês, e é isso. E a pressão em cima é gigantesca, porque a área de negócio cobra. A área de negócio cobra muito forte. Então, assim, em todos os lugares que eu passei, como programador, foram assim. Então, se eu dou uma dica para quem é desenvolvedor, um dia tenha o seu próprio produto. Isso. Óbvio que nem todos têm o perfil de empreendedor, não quer empreender, não tem aquela coisa toda, mas faça, por exemplo, igual a gente fez, onde a gente tenta encontrar, né, a gente busca pessoas que nos ajudem a tocar a parte que a gente não tem experiência. Então, assim, a gente sabe de tecnologia. Hoje, nós somos empreendedores, até comentando com o Marcelo que há alguns anos atrás, né, acho que eu arrisco dizer que até ano passado nós éramos programadores que tinham uma empresa. Isso. Hoje nós somos empreendedores. Hoje, de fato, nós somos empreendedores. Então, assim, até para programadores que não têm esse perfil de empreendedorismo, com certeza tem alguém que
tem alguma ideia ou que gostaria de tocar a tua ideia, né? Comercialmente, estrategicamente, a nível executivo, né? Com essa pessoa. Se conecta com essa pessoa e divide a carga. Você não precisa tocar tudo só. Você não precisa resolver. Tá, eu tenho uma ideia de um projeto, eu sei desenvolver, mas eu não sei quem toca. Com certeza tem alguém que consiga tocar esse negócio, esse produto. E eu tenho certeza que vai dar certo. Então, assim, é uma escala que é 1000 vezes maior. Você vai sim passar por muitos perrengues. Você tem que trabalhar muito, assim como a gente ainda trabalha aqui, a gente continua virando noite aí, principalmente por mim aí, com o pessoal da prova aí, mas a gente continua virando noite, continua na mesma pegada, no mesmo ritmo, mas é porque a gente acredita no replantio, né? No plantio contínuo. Então, assim, os resultados vêm, mas a gente já não sai esbanjando, a gente já replanta de novo. Então, a gente tem muito essa rotina de replantar. Então, fizemos um produto, e agora? Faz o quê? Não, com o que vier, a gente já linka com outro produto, ou a gente já cria mais um outro, a gente continua na pegada, porque o plantio ele é contínuo. Vai chegar um período que a gente vai diminuir a nossa frequência, né, de trabalho, mas o plantio ele tem que ser contínuo. Né? É uma visão muito que a gente acredita. Então, para quem quer programador, que busca de repente algum dia entender de empreendedorismo, querer realmente dar uma folga de fato, eu recomendo fortemente que você tenha um produto seu, você tenha as habilidades para poder programar, para desenvolver qualquer coisa. Uma época, a gente teve um contato com a investidora, e ela, vocês fazem isso, eu faço. Vocês fazem isso, eu faço. Vocês fazem isso, a gente faz. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quiser botar um foguete para voar, a gente faz. Só precisa saber se tem capital para poder bancar as peças do foguete e bancar a gente que reprogramar. Mas se for preciso fazer um foguete, a gente faz. Então, assim, hoje a gente tem conhecimento para poder buscar, né, fazer as coisas acontecer, programar, de fato, fazer o que a gente quiser. Qualquer pessoa pode fazer o que quiser. A gente pode aprender uma nova habilidade. Por exemplo, eu tenho um sonho de aprender a tocar sanfona. Hoje eu sei? Não, mas eu vou aprender a tocar sanfona. Hoje não é uma prioridade para mim, mas eu vou. Então, assim, antes você tinha o sonho de aprender a dançar swingueira. Exatamente. Eu dançava, cara, eu dançava. Aquela crocobit ali era pequena. Ninguém nem imagina, né? Que eu fazia esse tipo de danças. Né? Danças. Não é só que eu dançava swingueira. Era um negócio, isso é muito icônico. Tinha um passinho, né? Tinha um passinho direito. Para quem vem às sextas no workshop, né, teve a oportunidade de assistir esse vídeo, né? Se não veio, perdeu, né? Perdeu, né? Foi no dia que você faltou, então. Ou foi mais cedo, né? Poxa. Mas rolou aí esse vídeo aí, tá? Mas é isso, assim, fica muito a dica, sei lá, programadores que... Eu vou olhar muito pro lado programador, mas serve para qualquer empreendedor, né? Sim. A gente tem que ter essa garra, assim, tem hora que dá vontade de assim, jogar tudo pra cima. Às vezes que, puta, velho, eu sou programador há tantos anos, eu consigo, igual eu já tive, né? Emprego na gringa, né? Eu trabalhei para empresa do Canadá, recebi em dólar. Eu posso ficar só na minha aqui e tal, recebendo meu dinheirinho mensal. Beleza, eu vou me estressar, né? Vou virar a noite, mas eu vou ter meu negócio fixo, sabe? Mas aí entra aquela parada, tá? E se um dia eu ficar doente, né? E o propósito, sei lá, qualquer outra coisa, não vou ter construído nada, tipo, beleza, eu vou ajudar minha família, mas é só isso, assim? Você não tem como impactar algo maior? Eu acredito muito que a gente veio para essa vida para realmente fazer uma diferença, né? A gente tem que vir para fazer a diferença, não é só o eu, né? Eu acredito muito nisso. A gente tem sim que se cuidar, tem que se priorizar o tempo inteiro, porque senão, se você não se priorizar, se você não se ajudar, você não ajuda ninguém. Sim. Então você tem que sim que se manter saudável, você tem que usufruir de coisas boas, você tem que se priorizar o tempo inteiro. Mas eu acredito também que você tem que, a partir do momento que você conseguiu fazer isso com você, que você se estabilizou, que você resolveu, eu acho que a gente tem um propósito maior de conseguir ajudar o outro, de conseguir... quando a gente fala em empreendedorismo, não é só benefício próprio, né? Sim. A gente fala de famílias que dependem da tua empresa, né? A gente fala de pessoas que você vai impactar. E o que a gente tenta fazer, o que a gente trabalha arduamente é para impactar positivamente. Para que a pessoa tenha ali, de fato, uma renda a partir do nosso trabalho, a partir do que a gente faz, oportunidades. Pessoas que, por exemplo, eu vim do Jardim Fluminense, lá do Siqueira.
Minha escola foi o Colégio Castro Alves, lá também do Santa Rosa ali, vizinho. E a gente não tinha matéria, disciplina de empreendedorismo. Então, assim, eu via meus pais tendo empresa, mas eu via eles aperreados, com conta para pagar, eu via eles preocupados com o fornecedor que não entregou o negócio, com peça que tinha que entregar, eu só via essa parte, eu não cheguei a ver os louros. Né? Então, assim, eu saí da casa da minha mãe e não tinha, assim, eu saí desempregado, na época, eu tinha me casado, eu saí sem emprego nenhum, eu saí só com a cara mesmo, assim. Eu tenho certeza que existem pessoas por aí que estão entrando, se aventurando nesse mundo, né? Só com a cara e a coragem. Sim. Igual a gente fez. Assim, E o que fica é que a cara e a coragem suficiente. Continua. Vai dar certo. Continua só que confia. Vai. Assim, o pessoal, assim, pra quem acredita, né? O pessoal tem mania de, mas eu entreguei na mão de Deus. Mas você entregou e confiou? Porque você tem que entregar e confiar. Assim, pra quem acredita no universo. Entrega, confia e faz o teu. Entendeu? Faz o teu, que é como a gente estava falando, a conta fecha, cara. Se você trabalha todo dia, honestamente, por mais que tenha percalço, você leva pancada, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 pancadas, vai vir uma hora que vai chegar na 20ª tentativa que você vai acertar. Estatisticamente você vai acertar. Entendeu? Não tem que continuar, na minha visão, não deve parar, a pessoa tem que insistir e aprender com os erros. De lei, né? Eu acho incrível. A história da Me Too, ela reflete muito isso. Assim, não só da Me Too, como de diversas outras empresas que a gente tem aqui no ecossistema, que a gente tem no Hub. E é muito bom você estar num ambiente em que você tá convivendo com todo mundo tá pensando do mesmo jeito, tá respirando a mesma coisa, tá olhando pro mesmo horizonte. Sim. Assim, as pessoas vibram naquela energia de fazer acontecer. Muito e muito massa o seu sucesso, ele não impacta no fracasso do outro. Sim. Pelo contrário, quando você tem o seu sucesso, você agrega outra pessoa tem o sucesso dela, aquilo multiplica de uma forma absurda. Tanto que eu converso eu tenho um grupo de donos de software house. A gente, na teoria, a gente se compete, né? Assim, eles fazem a mesma coisa que eu faço. Mas a gente se ajuda, sabe? Cara, eu tenho uma proposta, chegou um cliente com essa demanda, eu não faço ideia de como mensurar isso. Como é que a gente faz isso? Não, cara, eu trabalho desse jeito, eu trabalho assim. Outro trabalho assado. Chega um programador para mim que quer começar, cara, eu quero começar a pegar demanda de freelance, depois eu quero evoluir para uma software house, Como é que eu faço? Cara, dou todo o caminho das pedras. Cara, para mim funciona desse jeito, para mim e pro Marcelo funciona desse jeito. Para você funcionar? Talvez. Cada um tem o seu, cada um. Faça do seu jeito. Mas para mim funcionou, e como ele falou, assim, a minha história é a minha história, talvez sirva de inspiração para alguém, como também não pode não servir. Mas para servir de inspiração para uma pessoa, já tá show de bola. Já ajudou. Então, assim, é a mesma coisa com isso, que eu acredito. A gente acredita muito nisso. E, obviamente, a competição ela tem que existir, porque senão o mercado não vai evoluir, né? A competição ela tem que existir. Mas eu acho que a cooperação ela tem que ser maior. Né? Que o market share está aí para mostrar que tem espaço para todo mundo. Então, assim, óbvio que você não vai chegar e entregar, se você tem um software, um SaaS que resolve determinada dor, você não vai chegar lá para o concorrente e entregar do jeito que você faz. Mas você pode dar dicas para pessoas que estão iniciando, você pode dar dicas, compartilhar informações, fazer parcerias. Não necessariamente você vai fazer uma parceria que vai botar seu sócio. Você pode fazer parceria para um vender o outro. Exato. Entendeu? Sim. Então, tem que ter essa competição, essa cooperação. A competição. Às vezes vocês estão na mesma área, mas você sabe, a expertise de vocês uma coisa, a expertise do outro outra coisa. E faz a conexão. Troca ideia com o pessoal, os caras têm expertise em realidade aumentada. A gente nunca pegou ainda, né, projetos de realidade aumentada. Mas eu sei que se eu pegar, fica aí, por gentileza, né, mandem desafios de realidade aumentada, né, que a gente absorve. Então são demandas que a gente fica doido para pegar logo. E eu sei que eu tenho um, entre aspas, concorrente que faz isso, mas eu sei que eu posso chegar lá para ele, cara, tecnologia que tu trabalha, tipo, qual é que é no mercado? Muitas coisas é open source. O que é open source? É que é aberto, código fonte é aberto. Você pode chegar lá
baixar o código-fonte e aproveitar para o seu uso, né? E algumas delas, inclusive, para uso comercial. Então, existem, principalmente nessa área de tecnologia, de desenvolvimento de software, existem muitas ferramentas dessas, que são open source. São pessoas que tiveram uma dor e decidiram, cara, eu não vou passar, eu não aceito que eu passei por isso, e eu não quero que outras pessoas passem. E aí ele publica simplesmente num portal lá no repositório de código, que a gente chama que é o GitHub, ele posta lá para quem quiser utilizar. Então, assim, dentro dessa área, se você procurar direitinho, se você se envolver num ecossistema que seja bacana, você consegue ali encontrar o caminho das pedras, você não precisa passar por problemas que outras pessoas já passaram. Agora, basta você estar aberto a ouvir, você tem que perguntar e, obviamente, não cometer o mesmo erro, né? Uhum. Muito bacana. A gente já era amigo, já conversava demais, mas esse momento foi... assim, outro patamar, foi conhecer de verdade vocês, como vocês pensam, um pouco mais dos produtos, da história de vocês, conhecer as partes engraçadas, assim, mas é muito bacana tudo isso. E eu agradeço demais vocês terem topado isso, vocês terem participado. Valeu. Muito obrigada. Fica aí o recado para vocês convidarem as pessoas a seguirem vocês nas redes sociais. Nos sigam, né? Sigam esses dois garotos de programa, né? Não costumo dizer, né? Você achar lá, entrar no meu Instagram lá, Eduardo Alves, você vai ver um pitch lá de 20 segundos, né? Eu me vendendo como garoto de programa, né? Mas a gente não trabalha assim, apesar da gente virar a noite trabalhando, a gente não trabalha com esse cenário noturno no outro sentido, né? Então, se vocês precisarem aí de serviços, né, de programação, estamos à disposição. O Instagram é Me2 Softwares, ME2 Softwares. Tá? O site é me2.com.br, muito simples de achar a gente. Estamos aqui no Cordel Hub, né? Estamos na Cordel Hub, no prédio BS Design aqui em Fortaleza, na Avenida Desembargador Moreira. Venha tomar um café com a gente. Venha tomar café com a gente. E é isso, a gente está sempre aqui disponível, né, para quem quiser falar de tecnologia, conversar, tirar uma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente gosta muito desse papo, né, Eduardo? Não só, como eu costumo falar, sem compromisso nenhum. A gente tem um leque de produtos que vai conseguir atender, calendário de eventos, sistema de ponto eletrônico, a gente consegue atender com alocação de squads, que é o nosso maior foco, né? A nossa maior força nossa maior experiência com alocação de squads. Mas se você quiser vir só de repente bater um papo, ter alguma, trocar ideia, precisar de alguma ajuda para alguma decisão de tecnologia, né? Ah, mas eu estou com a equipe, ela está desenvolvendo na AWS, com ferramenta XYZ, será que isso é legal? Então, chega pra gente aqui, vem tomar um café com a gente, que a gente com certeza vai se sentir muito feliz, né? Exato. E compartilhando essa experiência e compartilhar ali, dar esse pitaco de tecnologia no negócio. E escutar um pouco de Tatiel também. Escutar um pouquinho não vai faltar. Se entrar lá na sala, se você entrar de supetão, não dá tempo pra usar música. Então, com certeza você vai ouvir um forró tocando ali, né? No pé da orelha de cada um, né? Com o fone dividido, de uma forma muito romântica. Dessa vez, como a gente tem nosso próprio salinha ali, né? Aí o fone, né? Não precisa nem de fone. Vocês expandiram com outra sala. E na sexta-feira, né? Com um hub inteiro, né? Que a gente bota nas TV aí. Aí todo mundo é obrigado a ouvir forró, né? Bom demais. Pelo menos começar a sexta com forró, né? Sim. Já ajuda. Já ajuda demais. Muito obrigada, gente. Obrigado. Que agradeço, foi uma honra. É isso, siga a Cordel Ventures nas redes sociais, siga também os hubs, @CordelHub, @CordelHub Cariri, e até a próxima. Até o próximo episódio do Papo de Corredor, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.